pensado que ia ser presencial, aí tinha imaginado uma dinâmica aí, por isso que eu falei, anotem algum trecho, que eu queria, sei lá, que a gente trocasse e lesse sem saber quem que escreveu aquilo, mas daí agora online não vai dar, né? Vou adaptar essa ideia para a gente só falar mesmo, ler algum trecho e trabalhar em cima disso. Eu fiquei pensando, né, de aproveitar mesmo esse tema que mexeu tanto profundamente com as nossas histórias, nossos traumas e brincar com um pouco disso, né, da psicologia mesmo, assim, da gente poder fazer uma sessão coletiva, né, A um terapia em grupo, grupo. terapia de grupo. E assim, eu queria começar já falando que eu fiquei muito incomodada com a Aline Bay, e aí isso me fez procurar muita coisa para tentar entender, porque eu fiquei falando e repetindo para vocês que que todo mundo escreve a partir de si, mesmo que não seja autobiográfico, né? Mas que toda a arte ela representa a própria pessoa, né? Então, quando a gente vai estudar psicologicamente um artista, seja ele, sei lá, um diretor de um filme, um pintor, um escritor, quando a gente vai ouvindo, entendendo a história dele, você vai entendendo como que ele formata aquela obra, onde que esses pontos que a gente até se relaciona de emoção, o que tem a ver com a vida dele e tal. E a Aline Bay tem uma escrita tão, né, assim, emocional, afeta tanto a gente, eu falei, não é possível, ela tem alguma história aí que vai ligar, né? E eu não achei nada, assim, tipo, ela não fala nada dela, tipo, fragmentos muito curtos. E eu comecei a ficar com raiva dela, de tipo, não é possível que essa mulher ela se esconde e tal. E aí isso foi legal porque eu fui atrás de tudo que eu conseguia encontrar na internet, assim. Então ela tem muitas entrevistas, né? Assim, você jogar no YouTube, você vai achar uns zilhões, que talvez o Lucas saiba até e me ajude, eu não vi tudo, mas eu fui buscando algumas que pudessem me dar uma dica de quem ela era, né? E ela é muito discreta, ela não fala muito sobre ela fala das obras dela até distante, assim. Então, esse livro que a gente leu, da Júlia, né, ela fala da Júlia, a Júlia é um outro ser, como se não fosse nada a ver com ela, sabe? Ela fala até como alguém que conheceu a Júlia, não como se ela tivesse criado a personagem. É bem estranho, me causa muito estranhamento isso. Então, foi legal por causa disso que eu acabei lendo artigos, até acadêmicos, falando do modo de escrita dela, muitas entrevistas dela falando do processo, né, de criação dela e de construção. E aí eu queria falar um pouquinho disso antes de colocar as minhas opiniões, mas falar de forma mais, como é que fala? Imparcial, assim. Então, acho que uma coisa importante dela é saber que ela é do teatro, né? Ela é uma atriz. Então, isso ela repete muitas vezes que ela escreve como uma atriz, ela não escreve como uma escritora. E isso faz toda a diferença para entender por que ela vai quebrando, né? A gente falou um pouco disso no primeiro encontro, porque que ela coloca as frases cortadas, assim, naquele formato que parece poema, porque ela vai escrevendo do jeito que ela falaria como atriz, né, no palco ou interpretando. Então, ela vai fazendo as pausas e as respirações de uma atriz, né? Então, na hora que você lê, você vai lendo com as pausas igual alguém que vai. Então, isso teve uma influência gigantesca no modo dela escrever e até dela descrever as cenas, né? Porque é a partir da possibilidade de você encenar aquilo ou de você viver aquilo. Então, acho que isso tem muito a ver com a forma dela escrever, que faz toda a diferença, né? E que eu acho super criativo, assim, achei muito realmente diferente, né? Pensar nesse formato para Autêntico, né? escrever. Porque né, não se pensa assim para escrever, né? Não se pensa. Geralmente é um escritor pensando nas técnicas de escrita. Não, ela está pensando na técnica de leitura, né? De fala, de interpretação. Então, acho que isso é muito interessante da característica dela, né? Outra coisa muito presente que ela fala bastante nas entrevistas é que tem sempre a ver com uma relação de perda, assim, né? A perda é algo muito forte para ela. E isso que me pegou também dela não contar muito sobre as perdas dela, né? Assim, mas que isso está nas obras.
E essa obra que a gente leu é a segunda de uma trilogia, que ela fala que é uma trilogia involuntária, né? Porque ela não foi escrevendo com essa intenção. O primeiro livro lá é o Peso do Pássaro Morto, né? É isso? E que quando ela começou a escrever O Peso do Pássaro Morto, é a história de uma mulher, que eu acho que é mãe, alguma coisa assim, que tem um filho que fica meio, né, talvez meio mal cuidado pela mãe, não lembro direito as palavras que ela usa, e aí ela ficou pensando, nossa, como é que será a história desse filho, né? Então ela pensou na perspectiva do filho, que não é contado no primeiro livro, e ela escreve a Júlia. E aí, Vou levantar aqui rapidinho, mas tô ouvindo, tá? tá. E aí da Júlia vai para esse terceiro, que eu não lembro o nome do terceiro, mas ela explica também que se liga de alguma forma com a história da Júlia ali, não que seja uma continuação, mas que é algo que a história da Júlia mexeu nela, que levou para esse terceiro livro, né? E aí, a única coisa que eu vejo ela falando sobre a perda de maneira pessoal, que é numa entrevista do Provoca, né? Que a ideia é provocada, eu falo, eu vou lá ouvir para ver como ela se sai na provocação. E ela é muito plena, sim. Eu acho que isso que me irritou, porque ela é muito plena, cara. Você não derruba ela. E aí eu fiquei, gente, tem que ter algum jeito da gente afetá-la, né? Porque ela afeta a gente e tal. Mas ela é muito linear, né? Ela se mantém uma linguagem muito calma, né? Assim, muito diferente da escrita dela, o que também me pegou bastante, assim. E aí ela fala que a perda dela é do teatro, né? E aí, assim, a única coisa pessoal que eu consegui catar em tudo isso é que ela era uma atriz, era isso que ela queria fazer, e aí, por questões de pressão familiar, ela foi fazer a faculdade de letras. Porque ela teve uma pressão ali da família para fazer algo que desse dinheiro, né? E aí tem Foi uma pra letras? fala. E foi pra letras? É. Mas Engana os ela. pais. Acho que dá mais que o teatro, mas não quer Porque dizer acho que que ela vai essa ficar coisa de. rica. Dá para ser professor, sei lá, né? Dá para ter uma profissão mais sólida, né? Eu acho que com letras do que com o teatro, né? Mas é uma fala muito comum, né? Tipo, você vai ser artista não dá dinheiro, né? E aí eu catei um único fragmento ali de uma história que ela fala que ela começou a escrever porque o pai dela estava com dívidas ou tinha falido, alguma coisa assim, e ela precisava ganhar dinheiro, né? Então acho que tem um peso aí nessa história que ela explora pouco, ela fala pouco disso, mas que eu acho que ela fala muito através, né, da escrita dela, assim. E ela é muito metódica, ela faz um estudo muito grande para poder escrever os livros, né? Ela pensa muito, então tudo é muito bem pensado, né? Toda a estrutura, a maneira como vai falar, os personagens. Ela faz um trabalho de pesquisa gigante. Para escrever esse livro que a gente leu, ela fez uma pesquisa profunda no circo, porque ela sabia que a Júlia seria uma artista, mas ela não sabia qual, e aí ela fez uma pesquisa gigante no circo, porque achou que a Júlia ia para o circo, e aí a Júlia não vai para o circo, né? A Júlia vira uma escritora assim como ela, né? Então aí que eu vou catando, tipo, o que tem dela ali na Júlia, né? Que eu acho que é um percurso talvez pessoal dela, assim, mas não acho que ela vivenciou essas relações que ela coloca ali, né? Ela dá a entender que não. Mas acho Mas que tem um toque ali quando ela vai falando no livro, né, sobre a Júlia querer ser escritora, como ela se sente, como ela se inspira. Acho é, que tem muito um toque ali da autora, sobre com talvez como ela certeza. mesma deve ter se sentido, né, na carreira Sim. dela de escritora. É isso que eu pensei, né? E aí, mas foi legal. Então, nessa coisa de ficar incomodada dela não me contar muito dela, né? Eu, como psicóloga, é isso que eu faço. Eu falo, gente, conta aí, quero saber da sua história, como é que é a relação com a sua mãe, como que é a relação com o seu pai. E ela não me dava isso, mas foi legal porque isso foi um exercício interessante para mim. E eu me pego, daí me colocando agora, eu me pego muito em muita coisa dessa relação materna dela, né? E é isso que eu fiquei pensando, por isso que eu pensei, vamos anotar alguns trechos para a gente ver onde que a gente para, né? Porque quando a gente, na psicanálise é isso, né? A palavra é através da fala que a gente vai, pode ser a palavra escrita, como ela faz, ou do que a gente vai falando, que a gente vai elaborando algumas coisas, né?
E aí eu queria propor esse exercício, da gente falar meio que livremente sobre como o livro afetou, e a partir daí a gente vê onde a gente vai parar, entendeu? O que a gente vai concluir disso tudo, porque eu acho que é uma obra que merece algum um implicamento nosso na história dela, né? Era isso. Aí eu não sei, vocês querem falar alguma coisa? A gente pode usar essa dinâmica que eu pensei de ler algum trecho e a partir disso ir soltando a fala. O que vocês acham? Pode super. Acho que podemos sim, tranquilo. Uhum. Alguém quer começar? Eu tenho que dar uma olhada, porque assim, eu sempre, no Kindle, principalmente quando a maioria dos livros a gente tá lendo não físico, né, pelo menos pra mim, e aí tem como fazer as anotações no Kindle. E esse livro foi o segundo com maiores anotações, com 13 anotações, só perdendo pra Quarto de Despejo, que tinha 19. Dá pra você Enfim, fazer mas um tem ranking. muita coisa aqui. Oi? Dá para você fazer um ranking agora, assim. A gente vai Vou fazer. medindo pelo número de anotações Então, menina. que você faz. Ai, tem que dar uma olhadinha aqui. Tem muita coisa anotada, assim, Uhum, que eu gostei muito de muitas passagens, que me pegou, assim, sabe? De um jeito uhum. diferente, que eu gostei também. Enfim. Bom, qualquer coisa eu tenho um separado aqui, porque o que acontece? Eu gostei muito da história. Eu me apaixonei muito pela Aline Bay. Diferente da Tati, foi atrás dela porque ela é meio fechada. Eu me identifiquei muito, porque ela é muito fechada. E não sei, acho que não é novidade pra ninguém. Comunicação é uma dificuldade gigantesca minha, por N motivos. Mas eu também marquei horrores. Comprei, primeira vez que eu marco livro físico, eu tenho pavor de fazer qualquer coisa no livro. E dessa vez foi, mas qualquer coisa eu posso começar, não tem Sério? problema. Sou Nossa, desapegada com meus livros. sabe aquele tipo de pessoa Risco, chata, assim, anoto. que se a lombada der um risquinho eu já fico louco? Era tipo isso. Meu Deus, Olha Lucas. só, você fez algum movimento muito grande aí com esse livro, né? Eu fiquei com muita vontade de ter o livro físico dela também para ver isso, né? Para ver Uhum. essa dança bonita que ela faz com as palavras, assim, fiquei muito curiosa. Mas então, se quiser começar aí, Lucas, Uhum. com a sua Ah, passagem. então beleza. Tá. Eu tô aqui na página 192, que é a cena em que ela já tá trabalhando na cafeteria e chega um grupo de adolescentes lá que queriam bebidas alcoólicas. E Achei, aí, achei uma certa ligação com a nossa brincadeira. Ah, e aí num certo ponto, ela pensa, eu nunca tive uma turma. E algumas forças a gente só exerce quando está em grupo. Confesso que gostaria de ter essa coisa que os adolescentes carregam, isso de viver sem pensar, sem me observar de fora, sem calcular cada gesto. Eu anotei isso também. Foi, Mestre de anotações. eu acho que por grande parte do texto foi a parte que mais me pegou, que é uma parte que, né, ainda é muito difícil para mim lidar com isso. Você diz participar de um grupo. Não só de participar de um grupo, mas de não calcular cada passo, cada frase, cada olhada, cada respirada, cada piscada, todos os movimentos do meu corpo sobre qualquer coisa. E quando a gente é mais novo, é tão leve, a gente nem presta atenção nessas coisas. Hoje em dia a gente calcula tudo que vai fazer, né? Então. É tão bom ser Muito mais inconsequente. performance. mas a gente está numa sociedade performance, né? Eu acho que as telas, né? Aqui a gente está usando como um recurso possível para o encontro, mas que a gente acaba, né? Tudo é performance agora, né? Eu saí do Instagram, eu estou fazendo esse exercício, está sendo difícil, assim. Até por causa disso a gente foi pensando em lugares para ir. E aí eu tava sem Instagram, e aí tudo tá no Instagram. Eu falei, gente, como é que eu vou ver, sei lá, se o tal lugar tá aberto hoje, que é feriado e tal. Então tá sendo muito difícil. E eu notei que eu vejo alguma coisa, eu gosto muito de observar. Eu me identifico muito com essa frase também, porque eu sempre fui muito tímida.
E eu sempre me senti muito não pertencente a grupos, assim. Então eu era aquela criança que via o grupinho ali brincando e ficava como uma ETzinha olhando, assim, né? Então acho que isso até da psicologia é uma coisa que me permitiu ficar passiva, né? O outro é que se expõe, eu não preciso me expor. Então me bate também muito essa frase, assim. Eu entendo isso muito profundamente, né? Tem coisas que só um grupo que te dá força, né? Para ser, assim, não sei. É que no geral, não aprofundando muito, mas é que no geral é muito louco, assim, porque eu só fui me sentir parte de alguma coisa quando eu conheci os meninos, quando eu conheci a Letícia, o Elton, o Simão, que foi quando eu percebi que eu podia ser eu e que tinham pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Uhum. Foi meio nesse rolê, assim. Isso você já tinha 15 anos, né? É, então. Demorou um tempo. Eu acho essa frase muito interessante, mas eu acho que, ao contrário de vocês, eu me sinto uma pessoa muito sociável. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto sociável, eu também tenho uma sensação de não pertencer a lugar nenhum. Então eu posso até falar com as pessoas, estar ali, não ter essa vergonha de me enturmar e tudo, mas eu nunca me sinto parte daquilo. Na verdade, acho que hoje essa carga diminuiu um pouco, mas era muito estranho. Tipo assim, tô aqui com todas essas pessoas, mas era uma sensação de estar num lugar, tipo assim, eu tô aqui nessa situação, mas eu não pertenço a essas pessoas, elas não me pertencem no sentido de, em outro momento da vida não vamos estar juntos de nenhuma forma. Então, eu, mesmo em grupo, eu tinha muito essa sensação de vazio e foi bastante exercício, assim, pra conseguir sair desse lugar. E eu sinto que, como adolescente, eu nem pensava nisso. E eu comecei a pensar isso mais na vida adulta, né? Então, tipo, é isso. Era muito bom não pensar em nada sendo adolescente, não entender como funcionavam as socializações, né? As performances e tudo A mais. ignorância é uma benção. Nunca vou mudar de opinião. Com Mas certeza. você acha que era mais fácil exatamente por você não entender as questões sociais, assim? Tipo, não entender o peso que tinha? O que você acha que mudou da adolescente, criança para adulta que começou a ter essa sensação de vazio, assim? Eu acho que era não entender, né? Ter essa inocência. E eu acho que o que mudou muito pra mim foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa grande. E aí sim eu aprendi a vestir uma máscara totalmente que não era eu. Então isso pra mim foi a virada. Acho que eu tinha 19 anos quando eu trabalhei pela primeira vez numa fábrica, né? Mas eu trabalhava na área de TI. Mas era isso, eu tinha que performar de uma forma que eu nunca tive antes que performar. E aí começou a cair, tipo, na verdade, não é que eu não performava, é que eu não percebia o que eu tava fazendo. E aí a partir dali eu tive que começar a ter consciência disso pra, enfim, conseguir me adaptar àquele ambiente que eu não tinha escolha, porque eu precisava trabalhar. Então acho que esse foi o momento de virada pra mim. Para mim, já era o contrário, assim, eu sempre tive muita dificuldade de fazer uma leitura social. Então, eu sempre fui esquisita por causa disso, porque eu fazia comentários inconvenientes, né? E, assim, eu conseguia perceber que tinha um estranhamento dos outros. Tipo, sei lá, tá todo mundo falando de batata e eu falo, pedra, sei lá, né? E todo mundo, por que você tá falando de pedra agora? Então, para mim, era muito o oposto de não fazer a menor ideia o que aquele ambiente estava pedindo, sabe? Então, e aí, muito cedo ir percebendo os estranhamentos e falando, tá, é muito difícil chegar, ainda mais se já tem um grupo consolidado, aí que para mim acabou, eu não vou mesmo, assim. Então, quebrar essa barreira é super difícil, né? É mais fácil, sei lá, a gente foi construindo o clube, né, do livro, então foi se montando e aí eu fui, mas assim, se vocês já tivessem com o clube do livro há um ano entra aí, jamais, eu acho que eu não ia conseguir exatamente por não saber entender como que a dinâmica desse clube funciona, sabe? Isso me gera bastante ansiedade, assim.
Você sente um fora peixe Um do fora, aquário, ó. Um um aquário fora fora do peixe peixe. d'água. Um peixe fora da água. Confundi É tudo. assim, é assim que eu me sinto. Você descreveu Foi ajudar, exatamente atrapalhei. a sensação. Enfim. É. Mas, gente, tudo isso que vocês falam também, tipo, eu passo por quase todas as situações. Eu acho que é um pouco mais parecido com a Tati, assim. Acho que a Ale, que é mais próxima de mim, sabe que eu não sou uma pessoa tímida, mas eu fico muito desconcertada perto de pessoas que eu não conheço, principalmente também em grupos formados. Uhum. Por isso que às vezes dou uma descontada, assim, tipo, numa bebida, alguma coisa assim, pra eu conseguir me soltar mais. Eu tô num ambiente com muitas pessoas, principalmente, que bate insegurança de todos os lados. Também eu sempre tenho muita ressaca moral, tipo, sempre muita ressaca moral, porque eu fico pensando, gente, será que aquilo que eu falei foi legal? Será que pegou mal alguma coisa que eu falei? E também, tipo, penso muito antes de falar as coisas. E também falo sem pensar. Mas eu me arrependo de falar sem pensar, não falar sem pensar, tipo, ah, foda-se, eu falo sem pensar. Não, Sim. eu quero sempre pensar muito antes de falar, e quando eu falo sem pensar, eu fico tipo, meu Deus, o Você que fica eu fiz? remoendo depois? Oi? Você fica remoendo depois? Tem um Nossa, termo que por é da horas, por ruminação, né? Você dias, fica já, ruminando. Eu fico sim, também. já acontece, já aconteceu E várias as vezes, pessoas não estão inclusive, nem deu, aí, sabe? Eu acho que é isso, a gente vai. Eu acho que com a idade eu fui várias vezes, melhorando, sabe? Tá falando pro e já Lucas assim, aconteceu, identifico tipo, muito com diversas você, vezes. mas Ai, desculpa. pode falar, pode falar. Não, imagina. De eu chegar nas pessoas e assim, tipo, nossa, ontem eu falei tal coisa, tipo, tá tudo bem isso que eu falei? Ou tipo, fulana, ontem a gente saiu juntas, tipo, eu tava normal? Eu tava fazendo alguma coisa feia? Porque eu fico muito com isso na cabeça. Às vezes até depois da reunião do clube eu fico tipo, gente, será que eu chateei alguém, que eu interrompi alguém na hora errada, que eu falei alguma coisa. É uma coisa que tá sempre acontecendo o tempo todo mesmo. Então, tipo, com as pessoas que eu conheço, eu já tenho um pouco mais de confiança, já sinto que sou mais eu. Porque eu penso, pô, as pessoas já me conhecem. Se eu fizer um comentário assim, sei lá, chato, qualquer coisa assim, a Tata é assim mesmo, ela não fez isso por mal, sei lá. Mas quando tem gente que eu não conheço, eu penso muito nesse julgamento, sabe? Uhum, Tipo, nossa, olha essa pessoa, como que ela fala, sei lá. Eu sei que eu percebo também muito a minha insignificância perante o mundo, perante as coisas que ninguém repara na gente. E eu uhum, trabalho também em ficar pensando nisso pra uhum, aliviar um pouco essa performance social. Mas é realmente uma coisa que eu não tinha quando eu era mais nova, até os meus 19 anos mais ou menos, eu era muito extrovertida, muito sociável. Não sei se você me conheceu nessa época, Tati. Porque eu conheci o pessoal talvez. nessa época, assim. Acho que a gente já tinha se encontrado, mas raramente, assim, não era uma época que eu estava andando tanto com eles e tal, eu estava mais Uhum. Ah, afastada, também assim. não. Eu, tipo, saí com o pessoal, tipo, umas duas, três Mas acho vezes, que assim, mas eu era, tipo, era outra pessoa, não era eu. Era uma Tatá jovem, cheia de espírito, cheia de sonhos, que não tinha medo, que se jogava, que fazia acontecer. Aí, tipo, isso só se perdeu no meio do caminho. E hoje em dia eu nem me reconheço mais naquela pessoa. É totalmente ao contrário, e isso pra mim é muito estranho. Então, por isso que eu também grifei essa frase do Lucas, porque eu me encontrei muito nessas palavras também, de tipo, nossa, eu aprecio como jovens são, porque eles têm algo que eu não tenho mais. Tipo é, assim. é verdade. Mas você acha que você falou que é muito diferente, mas um diferente bom ou ruim? Você acha que era melhor antes ou é melhor agora? Quem, Eu acho que é quem muito você é hoje? contraditório. Porque, tipo assim, por mais que eu veja a pessoa que eu era no passado, eu admiro muito quem eu era. Eu tenho vontade de voltar a ser essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, eu nunca faria nada das coisas que eu faria antes. Uhum, Porque, por ficar remoendo mesmo. Tipo, nossa, eu acho que eu falava muito alto. Eu, sei lá, gritava, era inconveniente, atrapalhava, fazia coisas sem noção. Mas, ao mesmo tempo, eu admiro que eu era essa pessoa sem medo, que enfrentava as coisas, assim, sem pensar nas consequências. Não uhum, sei se isso é bom, se é ruim, mas eu admiro essa pessoa, porque hoje em dia eu tento ser mais assim, ser mais solta, ser mais extrovertida e eu não consigo. E eu penso, eu queria um pouquinho daquela eu, só que na medida certa. é. E a Júlia, ela vai entendendo isso, né? Assim, fiquei pensando na personagem que, quando o pai dela morre, né?
ela tem essa reflexão de, pô, eu fiquei, ai, que vai acontecer se eu fizer? E aí ela não se permitia fazer nada, de repente ela entende, poxa, a vida é tão curta e isso me pega sempre também, é um pensamento que tá sempre comigo de, cara, do que vai adiantar se eu morrer amanhã e não ter feito nada do que eu quis, porque eu tô preocupada com o que o outro pode pensar, sabe? E eu fico pensando se as pessoas ficam tão preocupadas com o que a gente pensa delas, assim, porque tem gente que parece que não, né? Não sei, assim, não tá. Eu vou ser quem eu sou e pronto. E eu acho que tem muito também da gente bancar uma coisa que é muito difícil para mim, não sei se é para vocês, que é bancar que o outro não goste de mim, bancar que o outro fique com raiva de mim, bancar isso mesmo, tipo, né, que a gente vai ser o vilão da história de alguém, assim, que a gente não vai agradar alguém, que alguém vai achar a gente esquisito mesmo, que a gente vai achar, alguém vai achar a gente inconveniente, que alguém vai achar a gente sei lá, bizarro, chato, burro, né? Porque para mim isso é difícil, assim. E aí eu sempre fui muito contida, porque eu falei, gente, eu não quero errar, eu quero que todo mundo goste de mim. E isso é uma visão, né, que não tem como, né? Não sei se isso também está ligado muito ao que a gente imagina que o outro espera e tal, mas é uma prisão, né? E aí eu, assim, eu fiz 40 anos esse ano e para mim foi uma virada muito grande, que eu acho que eu estou muito mais livre, né? Acho que é isso que eu ia falar. Eu me sinto muito mais liberta disso hoje, porque eu acho que a gente vai envelhecendo e vai pensando, putz, esse tempo tá passando, cara, eu tô envelhecendo, sabe? Eu não tenho mais tempo para ficar me preocupando demais, assim, se outro vai achar legal ou não, sabe? Porque eu quero fazer minhas coisas e assim, me prendi demais. Então, acho que é uma. Essa reflexão da Júlia, eu já me peguei, talvez por outros motivos, mas já me peguei fazendo também. E eu tô me sentindo bem esse ano, assim, melhor do que o ano passado, por incrível que pareça, o peso dessa mudança, né, de década, assim. Mas é a reflexão que fica para mim disso, né? Bom, Vai ver, por vamos isso lá. que a gente vê umas pessoas falando, tipo, ai, que a melhor época da sua vida é aos 20, daí o outro vem e fala, não, é aos 40, é aos 50. É 50, Eu porque imagino que a partir dos 40 melhora, porque você tá com foda-se, faz o que você quiser, tipo, isso. ai, mano, já tô velho, cala a boca. Foi isso que eu senti, foi a primeira, porque assim, eu acho que com 20 anos, sei lá, a gente tá caótico, né? Com 30, a gente já tem um pouco mais de controle, mas a gente é mais. Eu Trauma. percebo isso. Hã? Tem muito trauma para Tem, superar, para mas ser um eu ser acho que humano. a gente reconhece o trauma com 30. Com 30 Uhum. a gente começa, puta, olha tudo que eu passei, olha como é difícil minha vida. E a gente trabalha muito, a gente se esforça muito com 30 anos, e aí a gente vai ficando com burnout. Aí eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Aí eu cheguei nos 40 e falei, eu não quero viver assim, foda-se todo mundo. Agora gostou de mim, não gostou. Eu quero trabalhar menos, eu quero me divertir mais, eu quero ser eu mesma. E aí, sabe, você vai limpando um monte de coisa da vida. Com 50 eu ainda não cheguei, mas eu imagino que a gente vai mais pro foda-se ainda, né? Daí, tipo, você já E tá por diante. consolidado, você já tem sua vida organizada, tá, tudo que tinha que fazer você já fez, né? Porque é isso, agora, sei lá, com 50 eu quero estar indo pra praia, sei lá, né? Mas eu acho que sim, acho que a idade faz diferença pro modo que eu acho que com 30 você ainda está querendo se colocar no mundo, né? Provar seu valor e tal. E aí você fica exausto e fala, não importa esse valor que eu achei que importava, sabe? Então é umas coisas que transformam sim. E é Uma coisa isso, que eu né? acho. Pode falar, Tata. Não, pode concluir, Tati. Não, eu ia falar para a gente pensar já na próxima, por causa do tempo da gente Uhum. conseguir. Ah, Eu então, tenho só uma concluindo, então. depois. Pode falar, Tata, antes da gente mudar. Eu ia falar só, só concluindo mesmo o seu pensamento, que eu acho que uma coisa interessante do passar dos anos, que eu agora que tô já na casa dos 30, eu me considero já na casa dos 30, tá? Que eu percebi, né, da diferença dos 20 para os 30, é que com o passar do tempo a gente tem muito mais tempo, a gente pensa muito mais e tem muito mais tempo para chegar a mais conclusões das coisas que a gente pensa. Então, o que eu pensava lá com 20 anos, não é que hoje em dia eu não penso mais. Ainda penso, mas vou chegando a conclusões diferentes, processando mais as informações. E eu acho que isso que é, tipo, maturidade, é o tempo que a gente teve, tem para
pensar mesmo, né, do todo o pensamento que a gente tem e chegar nas conclusões que a gente chega, né, vai acumulando, né, toda essa carga ela vai se acumulando e a gente vai chegando em algum lugar com isso. Quer falar, Lê, o seu? O meu seria a próxima frase, né? Do livro. Gente, vai ter que ser 2 horas de reunião, tá? Pois é. Qualquer coisa a gente termina essa, daí a gente Abre começa outra. Porque ela cai, né? Em Uhum. uma hora. Mas daí a gente abre outra. Comi um negócio que entrou no meu dente. Bom, eu vou ler aqui então essa parte. Assim, tiveram várias partes que me pegaram. Mas por uma questão de coisas que eu tô passando recentemente, eu acho que essa daqui faz mais sentido pro hoje, pra mim. É na página 154 do Kindle, que é quando ela tava observando o Vegas, que é aquele cara que fala que é ex-lutador, pugilista, lá no café. E aí ela fala assim: por que será que os estranhos sempre nos pesam menos? Talvez por serem terra desconhecida, é o que abre espaço para a nossa imaginação. Fulano deve ser ótimo, pensamos, e as respostas ficam em suspenso. Amamos a possibilidade de a pessoa ser exatamente aquilo que projetamos nela. Os estranhos não nos doem porque ainda não nos decepcionaram. E essa frase, pra mim, foi muito forte porque muitas vezes eu me pego pensando, cara, será que eu gosto dessa pessoa, enfim, amorosamente ou como amizade, porque ela é isso ou porque eu projetei que ela poderia ser aquilo? E muitas vezes eu me percebi projetando algo que a pessoa nunca me falou que ia me entregar aquilo. E eu fiquei com aquela expectativa baseada no que eu queria. Mas a realidade não é isso, nunca vai ser. A pessoa nunca vai te entregar aquilo que tá dentro da sua cabeça. E o pior, muitas vezes você nem consegue expor o que realmente você quer. Você só espera que algo aconteça sem nem saber o que é aquilo, como seria feito, quem você gostaria que fizesse, enfim. E aí fica essa bagunça. E muitas vezes eu me frustrei exatamente por isso, por esperar uma atitude de alguém que nunca vinha, porque a pessoa não era aquilo. Eu achava que ela deveria ser, mas ela não era. Isso é muito verdade. A gente idealiza, né? A gente constrói os seres e é isso. É bem mais fácil que a gente goste de alguém que a gente não conhece, né? Que a gente não convive. Eu acho que o contato e isso também acho que muito a ver um pouquinho com o que o Lucas falou, porque eu tenho a dificuldade de me aproximar muito das pessoas, exatamente para que elas não me conheçam tanto e a partir daí não gostem de mim, né? Então a distância também é uma forma protetiva de não perder as pessoas assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que para amar, eu fico pensando muito isso. O amor, ele é muito o oposto desse apaixonamento, né? Uhum. Porque aí, o amor é isso todo dia, né? Todo dia vendo, todo dia, nossa, pisou na bola aqui, nossa, tem chulé, nossa, não sabe lavar roupa, nossa, o arroz dele é horrível, né? Você vai vendo os defeitos e assim, vai caindo por terra, porque aquela pessoa ela não existe só na sua construção, né? Ela é um ser humano separado de você, né? E aí que eu acho que é a possibilidade de amar mesmo alguém, porque é isso, né? É tipo, ok. Nossa, me irrita às vezes, eu tenho vontade de matar, mas vamos lá, né? Eu vou ficar Às aqui vezes eu perto. não tenho vontade de matar. Hã? Às vezes eu não tenho vontade de matar. Às vezes, né? Só de vez em quando. Mas eu acho muito interessante, porque tem muito, né, esse pensamento, acho que vocês estão falando mais assim eu acho, né, do parceiro de vocês. E eu acho que a maioria das pessoas, quer dizer, sempre teve a referência do que é o amor, a gente só não colocou em jogo, porque eu penso muito assim na minha família, na minha mãe, no meu irmão, eu amo eles. Claro que. E a gente convive. Então, desde sempre, a gente sabe, crescemos juntos. Sei os defeitos deles, sei como eles são, sei onde acerta, sei onde erra, pelo menos na dinâmica comigo.
E mesmo assim existe amor, sabe? Um amor muito profundo, um amor muito terno. E por que que quando a gente tá dentro de uma dinâmica de relacionamento amoroso, a gente tem uma expectativa diferente? Porque é amor do mesmo jeito. Aceitar amar a pessoa porque ela é, pelo papel que ela também desempenha na sua vida, né? Pela história ali de vocês. E eu penso isso, a gente sempre teve, a maioria das pessoas, teve essa referência de amor e ao mesmo tempo a gente acaba projetando e esperando uma coisa diferente. Uhum. E é muito interessante, porque eu penso muito mesmo assim na minha família mesmo, porque eu sou muito apegada com a minha família, enfim, com meu irmão, e é um amor genuíno, sabe? Medo de perder, medo de acontecer alguma coisa. E é isso. Acho que representa bastante a ideia de amor sem pensar muito em projeção. Uhum. Sim, é muito louco a questão dessa projeção, principalmente. Eu não sei muito bem explicar. Eu sempre admirei muita gente e quando você vai entrando nesse meio de pesquisa e de gente que você admira e que você acha muito foda, e de repente você conhece algumas pessoas, você fala, caraca, essa pessoa não era 3% do que eu achei que ela era, mesmo ela sendo muito foda. Não sei, é que eu acho muito mais fácil você gostar da pessoa distante, porque da mesma forma que a gente conversou sobre essa ação performática enquanto a gente está ali no início, é tudo um grande teatro. Uhum. Porque a gente quer conquistar, porque a gente tem medo dessa rejeição, a gente tem essa vontade de ser amado e de fazer com que aquela pessoa ame a gente também de alguma forma. Então, às vezes você odeia o café que a pessoa faz e você bebe do mesmo jeito. Porque você quer que aquela pessoa goste de você naquele momento, você sabe o quanto o café é importante para ela. Ai, que bonito, eu achei tão lindo isso. Você falou, né? Poeta. Isso representa o amor, né? Amar é amar um café que você não gosta. Tomar um café que você não gosta todo dia. Não, durante meses eu bebi o café da minha sogra até ter coragem de falar pra ela que eu não gostava do café que ela fazia. Então, é um pouco complicado, assim. Mas é isso, viver é se decepcionar com as pessoas e entender que no fim somos todos seres humanos e que errar é humano. É. Você falou isso, eu me lembrei de duas coisas. Uma é que na saúde pública a gente tem alguns autores, alguns teóricos que a gente segue, também segue no sentido de que apoiam, né, teoricamente embasam, assim. E aí, desde que eu entrei na prefeitura, que tem 12 anos já, eu trabalhava numa equipe que a gente seguia muito, era uma equipe que foi idealizada por um grande autor da saúde coletiva, brasileiro e tal, né, que está vivo, que está aí, né, contemporâneo nosso e tal. E tudo era ele, tudo era esse fulano. Não vou falar o nome aqui, porque, né, a gente tá famoso, vai que ele fica bravo. Temos E 7 fãs. assim, então tudo que eu fiz de construção do meu trabalho seguia as diretrizes dele. E aí eu tive a oportunidade, por conta do mestrado, de conhecê-lo, porque, né, eu até fui tutora de um curso que eles construíram para formar os profissionais, aí eu já tinha experiência nessa área, eu consegui entrar. E aí eu fui por causa da minha orientadora, que é num grupo de pesquisa dele, ela falou, você quer ir lá, assim, no momento que eles estavam formando, construindo o curso? Eu falei, nossa, é lógico que eu quero, né? E eu fui para a universidade dele e estive presente lá e, cara, esse cara é o meu, né, o meu messias dentro da saúde pública. Foi horrível, porque ele é uma pessoa, ele é um homem velho, né, assim, cheio branco, cheio de manias e tal, e tudo que ele propõe da teoria dele, ele faz o oposto, que ele é intransigente, ele sabe, assim, como fala? Autoritário e não deixa as mulheres falarem. E aquilo foi, cara, foi me broxando de um tamanho. E eu fiquei pensando nisso, né? Que tem uma frase que é: não conheça seus ídolos, né? Assim, mantenha eles lá no pedestal, não vai querer conhecer a intimidade deles, assim, porque é muito decepcionante, né? E a outra coisa eu esqueci. O que eu ia... Tem algum outro ponto do que você falou? Ah, mas deixa vocês falarem aí, vou tentar.
Não, mas eu concordo muito com a Tati, assim, tipo, não conheça seus ídolos. Porque também, depois que eu entrei, assim... Na verdade, eu comecei no mundo acadêmico, né? Quando eu fazia física, eu tinha pesquisa e tal. Eu era muito mais envolvida em pesquisa do que na área de TI. E aí, tipo, era isso. Eu tinha aquela pessoa que descobriu tal coisa e fez tal artigo, blá, blá, blá. Mano, a pessoa era... Não dava. Não dava pra lidar com aquela pessoa. Tipo assim, cara, que pessoa péssima. Por que eu admirava ela? Mas eu admirava 1% daquela pessoa, né? A obra. Uma coisa que não tem nada a ver com quem ela é no dia a dia. Mas, tipo assim, outra coisa que eu queria falar é que, além do amor romântico, eu acho que, sinceramente, eu me decepcionei mais com expectativas de amizades de pessoas do que com amor romântico. Isso me doeu muito, porque eu pensava, tipo, pô, a amizade não vai decepcionar assim. Mas, cara, eu acho que decepciona muito. E é isso, você não conhece ainda a pessoa, você espera que ela vá agir da maneira correta, entre muitas aspas, com você. Mas às vezes não é isso que acontece, né? Cada um tem a sua vivência, o que acha certo, o que acha errado. E tem uma coisa que eu até já comentei com a Tatá, que eu acho que vocês já devem ter passado. Principalmente a gente mulher, acaba perdendo alguns amigos no caminho, porque quando eles casam ou começam a namorar uma pessoa que, enfim, não entende que existe amizade entre homem e mulher, essa pessoa corta. Tipo, ó, não quero. E pra mim me doeu muito não a pessoa ter falado não quero que você tenha amizade. Me doeu esses amigos falarem tudo bem, então, tipo, é isso, vou cortar essa amizade, essa relação, porque, enfim, quer casar, quer construir uma família com aquela pessoa. E eu penso, tipo, pô, a pessoa tá te invalidando completamente, tirando todas as pessoas ao seu redor, não só mulheres, e você fala que tá tudo bem. Então foi uma decepção tão grande pra mim ver que aquela pessoa concordou com aquela situação, apesar de eu entender, né? De repente é um desejo da pessoa ter esse amor romântico com essa pessoa, e aí ele vai aceitar qualquer coisa. Mas, nossa, era, sei lá, foi uma decepção muito grande. Então é isso, não tenha muitos amigos próximos que você vai ter a oportunidade de sofrer assim. Eu pensei isso, né? Mas, enfim, eu entendo que a vida é assim mesmo. Ah, você me fez lembrar o que eu ia falar, que eu estava vendo uma frase também que era algo assim: quem te ama não vai te decepcionar, ou quem te ama não vai errar com você. Se a pessoa não corre atrás é porque ela não gosta de você. E eu não concordo muito com isso, sabe? Eu acho que a gente é humano e a gente erra, né? Assim, tipo, não dessa última parte que você falou, eu já passei muito por isso, porque tem muitos amigos homens, né? Já aconteceu de vários se afastarem por causa de relacionamentos. Então, isso é meio triste que aconteça. Mas estou falando de uma ideia geral que a gente também vai produzindo, de que quem ama a gente ou quem se importa não vai. Vai, às vezes não vai responder, às vezes não vai atingir aquela expectativa, às vezes vai ser egoísta, às vezes vai ser agressivo, né? Porque a gente não é dual, assim, bom ou mal, né? A gente é um espectro, o ser humano é um espectro. Então, eu acho que faz parte também disso. Sei lá, pô, seu café é ruim. Você tá sem som, Lê. Você tá me ouvindo? Agora sim. Agora foi. Manda uma mensagem aí no chat, porque fechou a tela e eu não consigo mais ver a reunião. Eu vou tentar. Esse acho que é o chat. Peraí, vamos ver. Fica aqui no achei. cantinho. Ó, mandei. Peraí. Aí, consegui voltar, desculpa. A gente tem 14 minutos. Vocês querem abrir uma nova sala daqui a pouco? Ah, eu queria sim, porque só foi 2 até agora, ou você já falou o seu também? Não Não, falei. foi só o Lucas e a Lê, né? Ainda Uhum. tem pano pra manga, né? Tá. Vamos Vocês lá, querem quando já? cair essa, a gente abre. Vamos deixar cair, aí a gente abre outra. Pode ser? Beleza. E aí, os amores? Tá. Pera. Ah, tá. Não sei, sobre essa questão, só dando os meus 5 segundos de. Nem lembro mais a frase. Mas é que basicamente, assim.
Por um lado, eu até entendo algumas pessoas se afastarem por algum motivo, principalmente questão de relação, porque olhando de dentro é sempre uma coisa muito complicada. Uhum. Hoje eu tenho uma sorte. Sorte não, escolhi bem dessa vez fazer o quê? Vivo uma relação boa e isso é bom por N motivos, mas eu já tive numa relação que quase me levou a popocar. E então, assim, é muito difícil você estar dentro daquele sistema e onde você acha tudo muito normal e Uhum. até você conseguir achar um meio de sair dali, ou até coisas pequenas que não são legais que podem acontecer. Mas que de certa forma pode acabar te estragando, te levando para caminhos que você não quer. É muito difícil a gente enxergar tudo isso. Uhum. Principalmente quando tem Então, emocional, tipo, a gente tá emocionalmente envolvido. é, eu acho uma merda, mas a gente ainda tem uma cultura de que terapia não é uma coisa para todo mundo e que, né? Então, muita gente não vai procurar saber se isso é uma coisa ruim, É. mas era meio nesse sentido. Eu acho que relações. E até ia perguntar isso para você, né? Porque assim como a Júlia também, e eu acho que é triste o que ela fala no final, né? Assim, dessa frase que ela estava lendo, que é uma coisa do tipo. Eu concordo com ela nesse ponto de o estranho realmente pesa menos, então eles não nos decepcionam porque a gente não conhece, mas dá a impressão que todo mundo, se a gente chegar perto, vai decepcionar, né? E aí isso impede ela de se aproximar das pessoas, de viver relações, né? Que eu acho que também é um ponto muito ruim, né? Mas eu acho que quando a gente vive relações de abuso, e no caso dela com a mãe, assim, bem no começo de vida, é muito difícil mesmo você confiar, né? Confiar de que as pessoas vão te proporcionar coisas boas, né? Ela não tem nenhuma construção dessa confiança. E aí, pensando nisso, eu ia te perguntar, Lucas, porque você falou, né? Passou por um relacionamento, imagino que abusivo, né? E tal, e aí agora está num relacionamento bom, assim. Como é que foi isso? Você conseguiu confiar na pessoa que você está agora? Porque eu também vivi isso e foi difícil, né? Também acho que agora eu tô num bom relacionamento, né? Falando amoroso, mas Uhum. amizade também me pegou muito. Eu tive muitas relações abusivas de amizade também, e agora eu fico com muita dificuldade de construir amizade, né? Porque eu fico pensando, será que essa pessoa só está se aproximando para, né, tirar alguma vantagem, só porque ela não está bem, aí ela, né, ainda mais por ser psicóloga, tem muito isso de muita gente que chegava, hoje em dia nem tanto, mas acho que é porque eu me protegi, mas de chegar, você é psicóloga, e aí eu acho que, poxa, ela gostou de mim, a gente vai ser amiga, mas não, ela queria alguém só para desabafar e tal. Então eu tenho ainda dificuldades com isso, mas como é que foi para você essa transição de sair de uma relação ruim e agora entender que você está seguro? Foi difícil confiar? Como que foi? Na verdade, foi um processo meio longo, porque isso aconteceu ali no meio da pandemia, ali por volta do meio para o fim de 2020. Foi um processo muito difícil, porque eu entrei num processo depressivo muito pesado. Eu agradeço até hoje o grupo de apoio que eu tive, eu sempre tive pessoas incríveis na minha vida, tanto que uma vez eu até fui correndo para casa da Letícia, brotei lá do nada. Mas foram muitos anos de terapia, faço terapia até hoje. Uhum. E com o meu relacionamento atual foi uma questão difícil, porque ele entrou na minha vida muito do nada, ele ficou na minha vida muito do nada. Foi uma coisa assim muito natural. Eu não, sabe, não pensei muito assim. De repente a gente já tava morando junto. E Mas que te ligou um monte de red flags, assim? Porque para mim foi nossa, muito parecido também, foi tudo muito rápido. Eu falei, ai meu Deus, ele vai me matar, sei lá, ele é um psicopata. E aí você vai ficando com medo da então, pessoa. eu fiquei numa direção do tipo assim, durante muito tempo eu pensava que ele ter chegado naquele ponto era culpa minha. Então meu medo era fazer alguma coisa para aquilo acontecer de novo e eu reviver ou acontecer alguma coisa que o loop ia resetar, sabe? Então foi um dos pontos que a gente conversei muito em terapia sobre isso.
E hoje já não tenho mais esse pensamento, ainda bem, Sim. mas durante pelo menos os 6 primeiros meses ali, foi uma questão bem tipo eu pisando em ovos para não gatilhar nada que resetasse todo o ciclo, porque o medo era esse, resetar o ciclo, porque eu não sabia se dessa vez eu ia ter psicológico para aguentar de novo Sim, tudo aquilo. entendo perfeitamente. E é uma coisa de você vai meio que testando a água, né? Assim, Uhum, ai, sei lá, vou dar uma metáfora inventada agora, mas sei lá, antes tinha alguém que nem com a Júlia. Tem uma cena que ela fala isso da mãe, que ela foi tirar a toalha e caiu as migalhas no chão e ela já estava preparada para levar. E a mãe dela, foda-se, né? uhum, Ela apanhava, né? Quando ela sujava a casa, quando. E aí você vai meio que, não sei se foi assim com você, mas você vai, sei lá, você derruba a migalha e já fica esperando, pronto, agora já uhum. era, né? É, Vai começar, alguma coisa vai acontecer aqui, e a pessoa, não, tá bom, vamos lá, vou varrer aqui com você essa migalha. E aí você fala, gente, que pessoa esquisita, como assim você está me ajudando a varrer migalhas? Não vai me dar uma porrada, né? Você fica esperando porrada, não sei. Né? E aí é. ela não vai vindo, aí você vai, tá, ok, talvez ele não seja, essa pessoa não seja assim, né? Não seja alguém danoso para mim, né? Então, é por isso que eu falo que eu entendo as pessoas que se afastam por N motivos, porque um Uhum. dos exemplos que eu sempre lembro é eu quando eu estava quando eu estou com esse meu namorado, conheci um menino antes dele, né, que a gente conversava bastante, a gente chegou a sair uma vez, mas não rolou nada. E a gente continuou conversando, porque sabe aquele tipo de pessoa que você consegue falar sobre tudo? Ele era muito legal. E aí eu já estava com esse meu namorado, ele viu meu WhatsApp conversando com esse menino, ele ficou tipo. Só que eu me senti na obrigação de explicar o que tinha acontecido. Sabe? Tipo, não, eu tô conversando com ele, mas a gente é só amigo, que não sei o quê. E aí a gente conversando, falei, mas a gente saiu uma vez, não rolou nada. E ele ficou tipo, tá bom. E vida seguiu. Só que na minha cabeça, aquilo ali, se eu não parasse de falar com aquele menino naquela hora, nossa, o negócio ia virar uma bolha, ia virar uma bomba. Então, assim, aí, e pra ele foi tipo, tá, só mais um amigo seu, é isso aí. Você E pode nada ter demais. amigos, né? Você pode. E eu já tava assim, meu Deus, acabou, ele vai, nossa senhora. E foi tipo, tá. Eu acho que é isso, eu acho que essa é a construção. E acho que não é só em relação amorosa, né? Acho que é nas Uhum. amizades, na própria família, né? De você entendendo, peraí, eu posso existir, eu acho que isso é uma coisa muito difícil, né? Eu posso existir nessa relação, sendo quem eu sou, né? Cometendo erros, sendo estranho, sendo inconveniente, falando demais, falando de menos, né? Ficando com raiva às vezes, sendo infantil. Eu acho que é isso, assim, das relações maduras, né? Que vai tornando mais fácil essa existência. O que eu estou achando difícil hoje é encontrar pessoas que transitem com a gente nisso mesmo, sabe? Tá bom, não é porque você errou que eu vou deixar de ser seu amigo, né? Porque parece que é isso, só tem uma chance, né? Com as pessoas, tá tudo muito rápido, assim. E isso me preocupa, da gente não ter outras oportunidades de. Cara, gosta de mim mesmo eu errando, sabe? Mesmo eu não sendo essa idealização que você construiu na sua cabeça, né? Me dá uma chance de existir com você aqui nas minhas falhas e tal. Acho que esse é um exercício humano difícil pra caramba, porque é tudo tão rápido agora, né? A Sim. gente não tem tempo de construir relação, assim, né? Mas é também um ponto, assim, uma linha muito tênue, né? Saber onde que a gente é humano quando a gente tá errando e quando que o nosso erro pode ser reparado para não se repetir, né? Porque Uhum. eu acho Sim, também muito fácil cair nesse lugar de tipo, eu sou humana, eu erro e nunca se esforçar para ser alguém melhor e realmente parar de errar ali, sabe? é. Onde é algo ruim, ou sei lá, tóxico de alguma forma Uhum. para outra pessoa. De você não também se rotular, né? Tem o Uhum. negócio da síndrome de Gabriela lá, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, Gabriela, é uma música, né? Mas é isso, a síndrome de Gabriela, que eu acho que também é muito nocivo para a relação, né? Eu acho que tem esses dois pontos. Primeiro, da gente resistir às falhas, mas tem uma outra coisa que é da gente também identificar que tem coisas que a gente faz que são ruins para o outro, né?
E Sim, é uma linha muito tênue, permitir muito mudar. sensível, sabe? Porque tem gente que também não tá afim de mudar nada, né? De evoluir nada para estar com a gente, né? Então acho que isso também é muito desgastante, assim, de, poxa, uma coisa é, sei lá, a pessoa faz um café horrível, ok, né? A gente passa por isso, né? Mas outra coisa é alguém fazer algo que prejudica a gente mesmo e não entender, não reconhecer e não querer mudar isso, né? Então, assim, aí vai ficando difícil. Aí eu acho que vai entrando nisso da relação tóxica, né? Que a gente falou. Até que ponto as Sim, pessoas também estão disponíveis para sim, mas é um nível, transformar. assim, de autoconsciência, né? De autoconsciência mesmo, saber, assim, o que a gente faz, também identificar o que outra pessoa faz, né? Que é muito, às vezes, como eu até falei pro Lucas, às vezes a gente tá tão envolvido emocionalmente que até o erro da pessoa a gente acaba nem reconhecendo que é, de fato, um erro, uma falha, né? De caráter, sei lá, de qualquer coisa. Gente, faltam 2 minutos pra acabar aqui. Eu Uhum. acho que seria melhor a gente já reiniciar, pegar outra sala, pode ser? Pode Pode ser. ser, daí eu volto e falo da minha passagem. Tá. Beleza, Me dá Tá, 2 minutos que eu preciso muito pegar alguma coisa pra comer. tá Ah, eu bom. beleza. também Dois queria muito ir minutinhos. no banheiro. Tá, Então uma vamos fazer um pausa aqui. intervalo. 5 minutos de intervalo, a gente A volta. Beleza, gente Joana. vai para os comerciais e a gente já volta, tá, Esperando galera? tocar o sinal. Belezinha, Até então, já. até logo. Boa. Cara, eu acho, eu sou sua fã, tá? Vou confessar aqui, eu sou muito sua fã. Sério, porque eu fico vendo as coisas que você faz, cara, você é multitalentosa, Uhum. sabe? E eu sempre tive inveja de pessoas multitalentosas, porque eu não sou, definitivamente. Eu fico É pensando que só se eu muito tempo fosse livre. nada, Teve um cara, prazer É que você nada, você fez, é que ficou boa. maravilhosa. sim, Ai, e porque obrigada, assim, eu gente. fico pensando, se eu não fosse psicóloga, eu não sei, cara, eu acho que eu ia passar fome, assim. Não tem muitas outras coisas que eu saberia fazer, entendeu? Então eu super admiro você, assim, com os multitalentos. Eu acho que é só você. Ah, vou fazer isso, cara. Eu acho que qualquer coisa que você botar na cabeça que você vai fazer benzão, assim. Uhum. Ó, eu tô tentando, Legal. correndo atrás. Mas vamos lá então, aproveitar que a Letícia já chegou. A parte que eu peguei, que eu separei, eu falei, tem 3 anotações aqui, gente, tem muitas. Escolhe a Mas. pior. Então, é que tem duas que falam basicamente a mesma coisa. Eu acho que dá pra gente ter o mesmo papo, mesmo sendo duas, que eu acho que até uma complementa a outra. Que a primeira é bem lá no comecinho do livro, né? Página 20, quando a Júlia encontra o pai dela com outra mulher, né? Acho que os pais já tinham se separados, aí ela encontra. Acho que é, na verdade, um pouco depois, quando ela encontra só a mulher. Acho que depois de um tempo. E aí ela acho que tromba com a mulher, alguma coisa assim. Sei que a mulher derruba a bolsa dela. E ela escreve assim. Ah, eu achei linda essa parte. Enquanto ela recolhia da calçada o que lhe caiu da bolsa, inclusive um frasco de perfume, e eu, aí o eu pequenininho, Uhum. como recolheria meus cacos se eles são invisíveis? Eu achei Essa muito uma parte eu achei. metáfora muito bonita, ainda mais que o eu tá pequenininho, assim, ela tipo se diminuindo, sabe? Eu acho que o eu E dela tá sempre pequenininho, né? Eu fiquei reparando não isso. Grande parte reparei. do texto. É. E aí a outra que eu acho que é mais importante, mas ainda nesse mesmo sentido, é um pouquinho depois do que o Lucas falou, né? Que ela tá lá no bar conversando lá com o Vegas. Aí tem aquela frase que ele levantou, né? Sobre gente jovem, enfim. Aí ele pergunta pra Ju, acho que ela tá, tipo, devaneando, assim, e ele pergunta pra Júlia, tipo, ah, tá tudo bem? E ela responde, acho que tipo, ah, tá tudo bem. Só que ela fala o seguinte: "Im- imagine isso, ter que contar os meus problemas cada vez que alguém me perguntar por eles. Ao mesmo tempo que não resisto quando sou abordada assim, com algum afeto. Ai, carai, nossa, tô lendo tudo errado. Desculpa. Ao mesmo tempo que sou abordada assim, com algum afeto, dá vontade de abrir o zíper da pele, derramar os meus cacos. Veja, essa sou eu. Então, eu acho que ela fala sobre um sentimento muito grande que ela tem
que é invisível, que ninguém vê, que ela tá segurando tudo ali dentro dela, né? Essa força maior, esse sentimento avassalador, tipo, se derrama, olha aqui, essa sou eu, é por isso que eu passo, é isso que eu sinto. Você não tá vendo, mas tá tudo acontecendo aqui dentro. Então, essas duas passagens, pra mim, falam sobre a mesma coisa. Ah, eu queria pedir uma licença poética aqui, porque em 2018, 2019, eu escrevi um poema que fala um pouco sobre isso. Na verdade, fala sobre um sentimento mais específico, mas ainda é sobre essa parte de sentir tudo de uma vez e se anestesiar com esse sentimento. Eu posso ler? Uhum. Claro. O nome do poema já é logo sobre o sentimento, assim, acho que vocês vão poder interpretar melhor. Se chama Saudade. Ai, tô nervosa, gente. Acho que eu nunca li um poema meu pra ninguém. Sarau da Tatá. Não se sinta pressionada. Eu tô Eu nervosa, de quero verdade. ouvir. De coração, Vamos lá. vai. Meu coração. Nossa, mas é muito antigo. Eu nem sei se eu escreveria isso assim hoje em dia, mas tudo bem, já tô com vergonha. Meu coração, de tanto querer-te, partiu-se em partes. Sabendo que uma foi embora contigo, qual parte que parte? Se é sentimento, é saudade. A parte que foi, partiu, mas a parte que fica, se parte. Parte e me rasga o peito. Me bole por dentro, esfacelando o que resta de mim. Tintim por tintim, só sentimento. E por fora, silêncio. É isso. Gente, Que bonitinho. Eu tô ensinando. cara, Isso não vai pro YouTube. Aquelas. eu achei lindo. Você vai brincando com as Acho que Lelê tá sem palavras. som. Tô sem som? Agora Não. voltou. Ah, não. É que eu não ouvi o que você falou. Depois você fala que não é talentosa. É, Nossa, multitalentosa. mas é realmente muito antigo. Eu, tipo, nem lembro, assim, a inspiração de direito. Mas é isso, sobre esse sentimento forte que a gente sente, quem a gente é, no fundo, tudo que a gente passa, tudo que a gente sente, e esse anestesiamento, sabe, por fora, assim, de não querer expressar que tá mal, não querer conversar com as pessoas, se reservar, e quanto a gente pode se destruir, eu acho, com isso. É, ela fala dos cacos duas vezes e você fala de coisas. Você usou uma palavra parecida aí também no seu poema, né? Não sei se é caco, mas Uhum. palavra que lembra Sobre isso. partes que partem, né? Partes, é. Como que você interpreta esses cacos aí, essas partes? Quando eu escrevi esse poema, eu tava pensando assim que tinha. Foi quando minha gata morreu, gente. Eu fiquei muito mal. Aí eu pensei, tipo, ela partiu, mas eu tô aqui me partindo Hum, por conta disso. Então eu fiquei, tipo assim, quando existe essa separação, né, de duas pessoas, dois elementos ali que se amam, que se gostam, independente ali do grau de se é romântico, se é amizade, se é família, enfim. Quem realmente parte? A pessoa que foi embora ou é a gente que fica? Então eu tive um pouco desse pensamento, sabe? Tipo, isso tá partindo, tá indo embora da minha vida, mas eu tô muito mais partida do que de fato essa separação. Então é um pouco sobre isso que eu quis expressar, né, quando eu escrevi dessa forma. é lindo. É por isso que eu coloco assim, qual Poeta. parte que parte? É quem tá indo ou quem tá ficando que se parte? Que tá partindo, né, no caso. É, e a Júlia, sei lá, né? Ela fala dos cacos invisíveis, assim. Uhum. Será que ela é esse caco? Será que ela virou esse caco pelas partidas? Será que alguém partiu ela, né? Sim, eu acho muito profundo quando ela faz essa metáfora, sabe? De com esse invisível, sabe? Mas que pra ela é tão verdadeiro, tão real, tão presente, que é loucura que seja invisível, que ninguém tá vendo. Como assim ninguém tá vendo? Tô aqui, Uhum. despedaçada em pedaços, sabe? Eu acho muito poético, muito uma metáfora muito incrível, assim mesmo. Eu acho que a Júlia é muito essa pessoa também, né? Muito destruída pelas coisas que aconteceram, que acontecem com ela. Uhum. É muito louco. Eu acho que a gente tem uma visão muito grande disso, dessa questão desse luto, principalmente lá mais pro fim, quando o pai dela morre. Que, assim, eu não sei vocês, mas não sei descrever. Eu acho que talvez
Todo mundo aqui assistiu Ainda Estou Aqui? Acho que sim, né? E aí Uhum. a gente fica ali naquela angústia, naquele. Ah, querendo gritar e parece que não vem. Eu me senti muito isso o livro inteiro, assim. Que é uma dor, mas é uma dor que tá ali dentro, que não vem, que, É, sabe? Tipo aquele espirro que não vem, que você fica irritado. E aí, quando o pai dela morreu, que ela se quebrou, eu senti que eu me quebrei, que ela jogou pra fora, né? Essa quebra. Eu senti que eu me quebrei junto com ela, assim. Foi a única parte do livro que eu chorei bastante, porque eu senti que ela colocou Você pra chorou, fora. lembro. Ah, isso acontece muito. E aí, e quando ela tem essa noção, assim, de que o luto, o luto, o enterro, o velório, todas essas, não sei como é que eu posso chamar, todo esse ritual é muito mais sobre quem fica do que sobre quem tá indo embora. uhum, Uhum, Então, assim, foi um momento que as águas jorraram, uhum. na personagem e em mim. é. Eu penso muito nisso, sobre velórios, por exemplo, né? Que não é para quem partiu, né? Porque quem partiu já foi, não tem consciência mais, né? Não sei, lógico, tirando as crenças, mas eu sou muito cética, assim, então eu fico pensando que é para a gente poder elaborar, né? Se despedir, criar uma estratégia para suportar aquela dor, né? Aquele vazio que fica. Então, é importante, sabe? É importante poder viver, né? Eu também perdi minha gatinha em novembro, assim, e ela, Nossa, recente. ela era muito grudada comigo, muito colada, assim, a gente Uhum. não podia sair muito, tanto que ela era viajada, assim, já levava ela para todo lugar que a gente ia, ela ia junto, porque ela não ficava bem sozinha. Cara, foi uma dor, assim, que eu pensei, cara, é uma gata, né? É um bichinho, por mais que a gente goste, mas eu não imaginava o sofrimento que ia me causar também. Eu entendo muito bem o que você falou, assim. O Mas e uma coisa que eu acho muito ruim é que quando a gente fala que tá sofrendo por um pet, as pessoas costumam invalidar o nosso sentimento. E eu acho que não, essa eu foi uma acho, das piores partes, assim, do luto. cara, e foi tão bizarro, tanto eu e o Lucas, né, que meu companheiro também chama Lucas, a gente ficou mal, mal, mal de um jeito que a gente falava assim, cara, sei lá, o Lucas já perdeu o pai dele, ele falou assim, eu tô chorando mais agora do que eu chorei quando meu pai morreu. E a sensação era isso, da gente também estar tá vivendo muitos lutos que a gente foi guardando, sabe? Então, igual a Júlia, tipo, a gente tinha passado por tantas coisas que a gente não teve tempo de chorar, e quando a gata morreu, a gente chorou todas essas perdas, né? Todos esses lutos que estavam entalados, assim, não foi só a parte que representou aquilo, assim. Mas é uma dor imensa, né? Porque é uma relação, sei lá, o bicho é tão inocente, né? Ele é só amor, assim. Diferente das pessoas. Eu acho que as pessoas a gente se ressente, a gente tem mágoa, né? A gente Uhum. e até assim, acho que faz um link com a parte que eu ia ler, mas vamos terminar essa, daí eu leio. Eu acho que todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas eu também sou assim, tipo, às vezes eu seguro tanto o sentimento, porque, tipo, eu sinto que eu sou uma pessoa que sente muito, muito intenso as coisas. Então, eu acabo segurando muito sentimento, principalmente quando é sentimento triste, assim, tipo, não quero deixar aflorar. Então, seguro muito. Então, quando eu vou chorar, parece que eu sou assim também, eu choro por tudo, assim, vai vindo, às vezes vai vindo em onda, assim, e é muito louco, porque teve até uma parte, assim, que é uma das minhas anotações também, que ela falou assim, ah, eu não queria que me vissem, assim, tão líquida. Também uma metáfora, assim, que eu achei, Uhum. nossa, incrível, assim, da Aline Bay, sabe? E eu sinto isso também, que... pra mim tá tudo conectado, né, com o que eu falei, sobre se guardar, se preservar, sentir as coisas que são invisíveis, mas estão ali acontecendo. E de repente, como ela falou, tipo, ó, se abrir e falar assim, tá aqui, essa sou eu, tipo, deixar tudo sair, aflorar de uma vez só. Quantas vezes não dá vontade de realmente? Quando alguém te pergunta na rua assim, ah, tá tudo bem? Você respira, tá tudo ótimo, mas tipo, nossa, tá tudo desmoronando. É, a gente fala isso, né? Tudo bem. A gente responde automaticamente, né? A gente não fala a Uhum. verdade.
tava vendo alguma coisa disso também. Ver eu não lembro quem, mas era uma entrevista e alguém falando isso. Ah, tudo bem? Ah, eu acho pedante quem pergunta se tá tudo bem e a outra pessoa responde honestamente, né? Não, não tá tudo bem, tá tudo. A gente não pergunta para saber como a pessoa tá, né? É só Sim, é um vínculo social, assim, né? Uma performance social. Mas é um pouco irônico também, né? Por que será que é tão difícil, né? Sei lá, tem a sensação que tudo que a gente tá falando tem a ver com uma dificuldade da gente se colocar inteiro nas relações, assim, né? Uhum. Até o livro fala um pouco, né, sobre performance social e máscara. Sim. Acho que durante uma boa parte é sobre isso. Uhum. Acho estranho. Eu acho que, bom, pelo menos falando por mim, não sei sobre vocês, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de me abrir com as pessoas também, né? Imagino que pelo que vocês estão falando também. Então, quando alguém chega e pergunta: oi, tudo bem? Primeiro, eu não acho que ela quer saber se tá tudo bem ou não. Eu acho que ela também tá performando. Ela tá tipo, eu aprendi que é assim que se cumprimenta, eu vou cumprimentar. É tipo um bom dia. Tipo, é bom dia mesmo? Às vezes a pessoa te odeia, mas ela tá chegando e falando bom dia. Ela não quer que você tenha um bom dia. É tipo só um vício mesmo que a gente desenvolveu pra viver em sociedade. Mas, cara, esses dias eu tive uma conversa até com a Tatashi que você nem sabe o impacto, assim, que isso causou, porque depois eu fiquei pensando sobre isso. Tipo assim, ela me falou que eu pareço ser uma pessoa muito desapegada com as coisas. Ah, é verdade. E eu fiquei pensando, nossa, se ela soubesse o que se passa na minha cabeça, ela jamais diria isso. Mas ela não sabe o que se passa na minha cabeça. A gente nunca sabe o que as pessoas pensam. O Exatamente. que a gente está performando, né? Que máscara que a gente está usando e que impressão que isso causa no outro, né? É muito doido isso, de não saber, sei lá, que nem a gente falou agora, poxa, Tata, a gente te admira pra caramba, você faz um monte de coisa legal, você estranhou, assim, né? Assim, parece que é difícil demais a gente se ver até nas coisas boas, acho que principalmente nas coisas boas, né, que a gente tem, assim, que é Uma coisa isso, né? que eu tenho muito, assim, que eu até preciso desapegar desse pensamento, é um pensamento até um pouco niilista, de ver o mundo muito grande ao meu redor e eu muito pequena no mundo. Então, eu acho que isso é bom também, não é ruim, porque tem gente muito que tem o rei na barriga, sei lá. Eu sou exatamente o contrário. O rei tá lá, tem todo mundo é rei e eu tô aqui, sou súdita. Eu vejo muito, tipo, a grandeza do mundo, a grandeza das coisas, sabe? E também me coloco como muito pequena, assim. Não me coloco como pequena, mas me vejo muito pequena dentro de tanta vastidão que nos cerca, sabe? Um pouco sobre aquele negócio que a gente falou, tipo, pô, ninguém liga pra gente. Se a gente tá saindo de peruca, ninguém vai no final do dia falar assim, nossa, vi hoje uma fulana com peruca. Então eu acredito muito nisso também. De uma forma que eu acho legal, mas que às vezes acaba indo muito além, assim, de tipo, nossa, te admiro tanto, você faz tantas coisas legais. Eu fico tipo, nossa, mas tanta gente faz tantas coisas legais, tipo, por que que eu tenho que ser especial? Tipo, um pouco desse sentimento, sabe? Você falou do eu. Você falou do eu agora e eu lembrei que a Aline Bay vai escrevendo o eu pequenininho, assim, né? Eu acho que é bem isso. E eu entendi total esse eu pequenininho, assim. Eu falei, tá, é Sim, isso. É assim que eu me nossa, sinto achei também, incrível. né? Sim, Tipo, muito pequena, sabe? diminuída o Tanta tempo coisa é inteiro. tão grande. Né? E ainda sobre aquele assunto de tipo, quando a pessoa fala que, pergunta se tá tudo bem, mas isso acontece às vezes até, tipo, numa conversa mais íntima, assim, com uma pessoa que você já tem mais afinidade, a pessoa, tipo, meu, tá tudo bem? Tá acontecendo tanta coisa, mas, tipo, eu falo dos meus problemas? Como assim? Não posso falar dos meus problemas. Isso é proibido. Não, tá tudo bem, sim. Tipo, isso acontece também. Você sabe que eu tenho muito paciente que fica preocupado em me causar mal falando dos problemas. É um Você vê o negócio que eu tô nível. trabalhando faz um ano Ai, quase. eles pedem você me desculpa. Eu falei, gente, esse é meu trabalho. Não, mas você não vai. É como se eu fosse virar um caco, né?
E eu falo, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, bora lá, pode colocar, que esse aqui é o espaço para isso. Então, como a gente se preocupa, né? Até num ambiente que você tá livre para só jogar seus cacos no outro, ser líquido, ser pequeno, ser grande, as pessoas ainda se preocupam de, ai, o que você vai pensar de mim? Você vai achar que eu sou louca? Você vai se assustar com a minha história? Eu falei, não vou, né, assim. Se eu soubesse cada coisa que eu já vi, Tem eu já coisa que é ouvi. bem assustadora, mas não é a maioria dos casos, assim. Então tá Não, tudo É que certo. também, tipo, é uma coisa que a gente aprende socialmente desde sempre, desde que é gente. Aí, de repente, você pode fazer isso. É contraintuitivo pra caramba, pelo menos pra mim, tipo, a vida inteira tem que ser desse jeito. Aí, de repente, uma pessoa que tá ali pra fazer exatamente o contrário. Vai muito contra a natureza, assim, humana, assim, sabe? É Você não vai difícil, me julgar, né? É muito bizarro. tipo, como assim você não vai me julgar? Tipo, você não é ser humano? Como Não assim? vou. Então, isso é bem legal. Eu gosto muito disso na minha profissão, sabe? De poder realmente exercitar o não julgamento completo de qualquer coisa que a pessoa possa trazer ali, sabe? E é isso até para e um exercício muito difícil quando eu não concordo, porque às vezes, sei lá, chega um cara, sei lá, vou falar um negócio aqui, mas acho que ninguém aqui é bolsonarista, né? Eu imagino. Graças a Deus, não. Senão tá expulso do clube. Proibido. Então, às vezes chega o bolsonarista, e aí que é o difícil. O difícil é porque ele tem um ponto de vista a partir de uma vivência dele, que eu preciso muito respeitar ali, né? E aí, se eu tivesse, sei lá, na mesa do bar, eu ia falar, aí é que tá, porque você é um fascista. E aí lá não, lá eu tenho que entender por que ele se sente assim, de onde que vem esse preconceito com as outras pessoas, de onde que vem essa rigidez, Então é muito interessante poder realmente exercitar isso, sabe? E vai trazendo a confiança para o outro poder falar, nossa, tá tudo bem aqui, né? Vou falar um absurdo aqui dentro. Eu falo, tá bom, fala o absurdo, sabe? Que é isso. E que é o que a Aline Bay escreve, né? Ela escreve esses absurdos que a gente não fala no convívio, assim. Eu acho que isso é muito legal. Você já leu Crime e Castigo, do Dostoiévski? Já. Mano, fala muito sobre esse assunto, assim, também. Ainda quero chegar lá ainda. Vou ler Memórias do Subsolo. Quem sabe eu chego lá. Cara, eu vou ler Crime e Castigo, com certeza, depois desse. Enfim, pauta para outra reunião. Mas fala muito também sobre esse espectro, né, do Sim, pensamento da da moralidade, pessoa, até da da moralidade, né? moralidade. Onde a gente joga moralidade também, a gente é muito moralista. Até quem se diz não moralista, né? Então a gente vai criando muita regra, assim, do tipo, isso pode, isso não pode, esse sentimento é bom, esse sentimento é ruim. É isso que eu falei, sabe? E esses julgamentos, eles não são positivos, independente do lado, né? Assim, e eu acho que tem uma coisa na arte que é exatamente romper com a moralidade, né? Então, disso, acho que a Aline Bay faz muito isso, né? Era dela que você tinha comentado de um outro livro que você queria ler. Ela joga, sei lá, um bebê na Beber em parede, sei algum lá. Ah, lugar. não, isso é Carla Madeira. É Tá, Tudo é Rio, que tem, é, tem muita essa coisa assim de moralidade, porque ele vai, na verdade, quem conta a história é de uma prostituta, então assim, tem muita essa questão de moralidade, da, daquela família perfeita, do casal bonitinho, que na verdade bonitinho não tinha muita coisa, tá meio nessa linha. Mas leiam Tudo é Rio, é muito bom. é. Mas é isso, né? Você pensa, cara, não pode. Cara, na vida real não pode. A gente tem que criar algumas regras para a gente viver em sociedade. Mas no nosso inconsciente, essa moralidade não existe, né? E por isso que às vezes a gente se escandaliza com as coisas que escapam, né? Escapa às vezes em sonho, né? E aí trazendo psicanálise mesmo. Então, os sonhos são essas escapadas do inconsciente. Então, não tem sonho que vocês já tiveram que vocês nunca nem contariam para ninguém, de tão vergonhoso, assim. Eu tenho muitos, assim, porque eu tenho um processo, né? Eu abri essa caixinha e agora eu sonho. Mas tem, isso Eu amo acontece, né? sonho.
Hã? Você tem? Eu amo assunto de sonho, assim, eu adoro. É. Tenho mais ou menos um mini diário de sonhos. Tenho o meu super livro do Freud ali, que eu amo. Adoro. Ano Então, passado, no rolê do slide, você fez sobre sonhos, foi muito Sobre sonhos. engraçado. Foi muito legal mesmo. Gosto demais daquela apresentação. Mas, nossa, eu sou fascinada. Eu nunca pego pra pegar significado, não, mas eu briso demais também. uhum. Tipo, gente, como É. assim esses absurdos acontecem no meu subconsciente? Porque é isso, inconsciente é selvagem. E essa moralidade, ela não existe, né, dentro do inconsciente. Então, isso é uma construção social também. Todas essas regras sociais de o que é moral, o que não é moral, o que é ético, o que não é ético, o que é lei, o que não é lei. No inconsciente não existe. Então, isso se escapa na gente através de sonho, através de ato falho que a gente fala. Sabe quando vai falar pai e fala pau, né? Aí, assim, você já fica vermelho, constrangido. É isso, é um negócio lá do inconsciente, se Mas colocando acho pra que a gente fora. pode colocar um pouco a culpa na dicção, viu? Poxa vida. Isso, sempre culpe os outros. O próprio Freud culpava, né? Porque ele tinha um charutão dele, né? Ele ficava fumando charuto e ele falava dessas coisas fálicas, do negócio oral, não sei o que e tal, né? Da simbologia, e aí alguém falou, e esse charuto aí que você não para de pôr na boca? Daí ele falou assim, às vezes um charuto é só um charuto. Não é, né? Assim, ele estava se desviando de uma coisa ali que ele não queria admitir, né? Mas que tá em todo mundo, né? Uhum. E eu acho que é isso, eu acho que a arte faz esse negócio de expõe. Expõe e né, eu fico pensando que a arte para mim é isso que choca, que gera Põe e constrangimento. não explica. Não explica, ela expõe, né? E aí constrange, gera sentimentos contraditórios, gera. Eu acho que se não gera Conforto, às emoção, vezes. não é arte, sabe? Uhum. Então, não sei, lógico, minha visão dentro disso. Mas é muito interessante. Sim, super concordo. Acho que eu vou ler o meu, né? Pra gente ir encerrando. Deixa eu ver. É que eu anotei aqui, eu não sei a página, mas é mais do final. Você tá com o livro físico também? Não, mas é que eu anotei num caderninho aqui a frase. Livro físico só o Lucas, né? Ou você também tá a ler? Não, eu li no Kindle. Mas eu tô curiosa, eu queria pelo menos ver, assim, não sei, ir numa livraria e olhar pra ver como que ela dispõe as páginas. Achei interessante. Então eu não sei, mas é mais pro final. Eu acho que é antes do pai dela falecer, inclusive, que é uma conversa com a mãe, que a mãe tá ficando meio estranha, né? Tá meio displicente, meio diferente. Ela começa a notar isso e alguma cena que ela poderia morrer, e aí a mãe, tipo, se eu morrer é porque era minha hora, alguma coisa assim, né? Tipo, ela tá muito resignada, assim. E que daí ela fala assim: e o que seria perder a minha mãe? Não é a mesma coisa que perder uma boa mãe. Perder a minha seria uma dor e um alívio, cheio de culpa. Então, até o alívio se transformaria em dor, e eu teria que me acostumar com as minhas cicatrizes órfãs de seu carrasco. Eu lembro dessa passagem. Eu não sei se foi a que mais me impactou, mas eu me identifiquei muito com isso, desse sentimento de culpa que vem meio que sempre atrelado à figura materna, sim. Eu não sei se vocês têm isso, mas eu tenho muito, né? Mas eu acho que é muito de uma dinâmica que a minha mãe construiu comigo, né? Minha mãe sempre foi muito doente, né? Então tinha aquela coisa de nossa, assim, das pessoas também me culparem de, sei lá, um dia ela passou mal e quase morreu e eu não estava lá. Como é que você não estava lá e a sua mãe quase morreu? Você não se importa? Ou tinha uma época quando eu entrei na adolescência de toda vez que eu saía ela caía de cama, assim, sabe? E aí quando eu voltava ela ficava bem. E aquilo me dava muito ódio, eu sentia muito ódio da minha mãe porque eu achava que aquilo era uma grande chantagem emocional para me manter presa nela, assim, entendeu? E aí, essa é uma coisa que eu acho que nunca passou conscientemente na minha cabeça, mas provavelmente eu já me questionei. Então, quando eu li com muita naturalidade, com uma sensação de eu já passei por aqui, sabe? Eu já entrei nessa rua aqui desse pensamento.
E é meio que uma condenação, né? Assim, porque é isso, um alívio, mas um alívio que vem junto com culpa, né? E aí esse alívio, ele se transforma em dor, né? Então, me pegou muito essa frase nesse sentido, assim. Não só com a minha mãe, eu acho que em muitas relações a culpa é o que costura a minha relação com muita gente, principalmente família, assim, pai, mãe, irmãos, né? É sempre culpa, né? Ai, sei lá, se eu tô fazendo alguma coisa legal e eles não estão junto, culpa, né? Se eu pensei algo ruim deles, culpa, né? E é uma coisa tão cristã, e eu nem cristã sou, e eu me pego na culpa cristã de, eu não posso pensar mal de ninguém, ou eu não posso desejar mal para ninguém, ou eu não posso fazer nada ruim pro outro. Então, assim, a culpa sempre me pegou demais, né? Acho que por isso que eu escolhi esse trecho, assim, dela. E é um exercício, né? A gente retirar essa santidade, vamos dizer assim, das nossas figuras maternas, né? E paternas. Uhum. Porque é um puta de um exercício. Porque realmente existe esse negócio, assim, acho que de pai e mães estão sempre certos. Tipo assim, é a maior hierarquia, assim, na sua vida. E a gente perceber que eles também erram, que eles também têm suas falhas, seus defeitos, e a gente acaba ficando no meio desse furacão e dá um sentimento ruim mesmo. É exatamente conflitante, assim, igual você tá falando, tipo, de alívio e culpa e se sentir mal, mas se sentir bem, de entender todas as coisas de errado que estavam ou estão acontecendo e que não, eles não são perfeitos e a gente não pode, né, colocar eles nesse lugar. Mas é muito conflitante. Foi igual ao outro que eu falei, tipo, é contra-intuitivo, contra a minha natureza. Falar, parece que tô Vai falando sentir alto um pro ódio da outro. mãe, né? Será É, que a gente sentir pode sentir? angústia. É um sentimento, nossa, um dos mais malucos, assim, que eu já senti de sentir amor, carinho, admiração, ao mesmo tempo agonia, raiva e tudo de ruim também na mesma figura. E é tipo, cara, é muito maluco, muito estranho. E é realmente um alívio, tipo, ter consciência, mas é ruim também. É muito estranho, não sei nem explicar. Mas Eu, mano, é foda reconhecer que a nossa família, os nossos pais, eles não estão lá em cima, né? São pessoas importantes na nossa vida, são prioridades, né? Pelo menos na minha vida, mas são humanos também, né? Não é certo a gente ficar se culpando por eventos que a gente nem controla muitas vezes, né? sim, esse ponto é muito estranho, muito louco também, por um momento. Acho que eu cheguei a comentar com vocês que eu perdi minha avó faz pouquíssimo tempo Não sabia. e tava tudo ainda assim, um momento difícil, sofrido, mas, né? Só que me impactou muito quando eu vi meu pai chorando, porque, cara, não sei explicar. É alguém que nunca vi demonstrar nenhum tipo de sentimento, assim, além de, claro, alegria, felicidade, mas nada muito fora disso. Então, assim, foi uma quebra aqui dentro muito, muito estranha, não sei nem identificar. Já quanto à questão materna, eu não vou saber muito pontuar, porque eu realmente não tenho nada dessa vivência. Eu tenho um pouco da visualização dessa vivência, porque minha mãe com a minha avó não se dão muito bem, por N motivos, mas a minha vivência com a minha mãe é muito boa, nunca tive nenhum problema. O que me fez identificar um pouco com a Júlia foi mais essa questão de querer ser visto, porque por mais que eu não tenha sofrido nada do que ela sofreu, eu sempre me senti um pouco invisibilizado, mas porque meus pais sempre trabalharam demais e não tinham tempo. Ou eles olhavam pra mim ou eles colocavam comida na mesa, assim. Então, os dois não tinham muito como fazer. Mas eu sinto que, eu não sei se é uma visão minha, mas quando se coloca essa figura materna tão negligente, violenta, parece que me incomoda mais do que o abandono do pai dela. Eu não sei te explicar por quê. Não sei nem se eu devia estar abrindo isso de alguma forma.
Porque eu acho que, de certa forma, é esperado esse pai mais ausente, esse pai mais longe, que talvez não demonstre muita coisa, mas que, de uma certa forma, ele tá ali. Só que essa mãe que ela é violenta, que ela não é aquela mãe amorosa que acolhe, que parece que incomoda mais, sabe? E é muito estranho colocar isso pra fora, porque parece que eu tô tão errado nessa fala, mas não sei, é uma visão, é um sentimento que eu tive durante esse texto todo. Acho que não está errado. Eu acho que tem a ver com a construção social também, que a gente, enquanto mulher, também é colocada, né? Assim, de. Que você falou, parece que a gente já tem a expectativa de que o pai vai ser distante. Mesmo o pai que não vai embora é mais distante, né? Mas o pai que fica, ele é distanciado, emocionalmente distanciado, né? E, mas é isso, parece que não é permitido para a mulher. Você não vê muitas histórias da mãe que vai embora, né? Uhum. Acontece, mas isso não é tão comum. E ela é muito mais julgada do que um pai que vai, né? Assim. Mas eu acho que é por uma construção social do papel da mãe, né? Então, essa mãe, a mãe, parece que a mãe tem que ser a Santa Maria, mãe de Deus, né? Assim, você vê, a gente já tem o arquétipo, né, da Maria, mãe de Deus, como um exemplo de como a maternidade tem que ser. E não é toda mulher que vai ter isso, sabe? Então, eu vi um negócio da Aline Bay falando disso também, que ela, ela constrói os personagens, mas ela também não quer essa rotulagem, assim, né? Da gente ver unilateralmente. Então, essa mãe é uma mãe que foi muito ruim, mas ela é complexa dentro de provável de uma história com a mãe dela, que também não foi boa, né? E que ela é mais do que isso, e ela tem esses momentos onde ela tem alguns contatos com a Júlia, que a Júlia consegue reconhecer um afeto ali, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que a mãe boa e a mãe má, ela existe na nossa imaginação, e às vezes a nossa mãe é boa, às vezes a nossa mãe é má, né? E tem muito também de como a gente interpreta, porque tem gente que pode, sei lá, ter apanhado da mãe a vida inteira e não vai ter essa relação que a Júlia tinha, né? De falar assim, cara, minha mãe fez o melhor que pôde, mas sei lá, ela fazia de tudo para estar por perto, né? Ela fazia de tudo para colocar regra, para me ensinar, para me educar, para me dar independência, para e aí você falou, sei lá, minha mãe, né? Então assim, minha mãe sempre trabalhou muito, né? Por uma necessidade. Mas dependendo da pessoa, podia se ressentir, falar assim, minha mãe, você podia ser um Lucas que falasse assim, minha mãe é horrível porque ela nunca esteve presente, né? Ela me deixou muito sozinho, né? Mas não é isso que você construiu. Então tem muito também que é de como a gente interpreta, né? Hoje eu tenho uma relação muito diferente com a minha mãe, que também eu acho que é isso. Teve uma redenção com idade, com terapia, que eu não sinto mais ódio da minha mãe, mas eu já senti. Na adolescência eu sentia muito ódio da minha mãe, né? E aí, para entender também em algum momento que assim, tá, foi assim que ela conseguiu ser mãe, né? E ela também não sabia o que estava fazendo, sabe? Uma vez meu pai falou isso, porque sou eu e mais dois irmãos, somos três, né? Meu pai falou assim, cara, a gente era muito novo, a gente tinha 3 filhos, a gente não fazia ideia do que a gente estava fazendo, sabe? E aquilo me impactou muito, porque sim, tá tudo bem, sabe? Isso me permite perdoar, assim, passar por isso, né? E que eu acho que é um caminho que a Júlia faria se a gente tivesse mais tempo de história, no final das contas. Não sei, é isso que eu imagino. Inclusive, essa passagem me lembrou uma outra que eu quase falei aqui, só que ela era bem curta, que é uma frase que a Júlia fala. A principal diferença entre eu e minha mãe é somente uma coisa: a culpa. Cara, tipo, isso me pegou muito porque eu tive muito essa relação com a minha mãe também de pensar que ela não. Ela tentava me deixar culpada o tempo todo na situação. Então, tipo assim, se eu fizesse A, eu estaria errada, mas se eu fizesse B, C ou D também estaria. E eu me sentia muito numa posição de bode expiatório o tempo inteiro na minha família, no meu ciclo familiar.
E eu lembro que, nossa, meu maior sonho da minha vida era só conseguir trabalhar e sair da minha casa, porque eu não aguentava aquele ambiente. E eu era sempre a única pessoa que via todas as coisas que aconteciam como algo errado. Que todo mundo normalizava aquilo de uma forma que eu era errada sempre. Tipo, nossa, por que você não tá gostando disso? Tipo, nossa, seu pai é horrível, olha a merda que ele fez, mas olha, ele poderia ser pior. E aí eu ficava assim, foda-se, não interessa, olha a merda que ele fez, como você não se importa. E aí existia muitos momentos que a minha mãe me colocava em posições de, tipo assim, tentar defendê-la de alguma forma, de uma situação ruim. Aí eu a defendia e quando ela conseguia, vamos dizer, tipo, melhorar, sair daquela situação ruim, ela se voltava contra mim. E eu ficava assim, cara, mas eu só fiz exatamente o que você me pediu, como isso? Então eu tinha raiva dela, mas só que a situação era tão complexa que eu não me importava tanto, porque as coisas que meu pai fazia eram muito piores em níveis absurdos. Então, tipo assim, eu só comecei a sentir raiva da minha mãe depois que eu saí da minha casa e que eu fui entender que ela não era essa pessoa santa dentro da minha casa. Mas quando eu estava lá com ela, eu não conseguia ter essa visão, porque era tão merda a situação com o meu pai que a minha mãe parecia tipo uma pessoa tranquila. E aí depois que eu saí, eu via, né, pensava e refletia sobre as coisas que eu passei, eu fiquei, meu Deus, como isso, sabe? E eu sentia culpa por estar ali naquela situação, mas depois eu fui entendendo, tipo assim, cara, não era minha culpa, enfim, era uma situação muito complexa, no final acho que nem era culpa de ninguém, ou se tinha um culpado, era algo muito específico, mas esse livro, ele mexeu muito assim comigo, porque eu tive essa vivência muito parecida com a da Júlia. A minha mãe, ela sempre foi acolhedora assim comigo, só que tinha sempre o ponto fraco, que era o meu pai. Ele era tipo um elo que causava muito conflito e todo mundo, tudo girava em torno dele. Então, ele era violento, ele quebrava tudo, batia nas pessoas, falava merda, enfim. Colocava a gente em situações de risco muitas vezes. E às vezes faltava uma pessoa para apaziguar a situação. E a única pessoa que parecia incomodada com aquilo era eu. Então eu era sempre a pessoa que não tava no lugar certo, sabe? Eu olhava aquilo e falava, gente, como que tá tudo normal pra todo mundo? E aí as pessoas falavam, ai, você não pode ficar assim porque é a sua família e é pai e mãe, você não pode... E aí eu cheguei no momento que eu falei, quer saber? Vai se fuder todo mundo, eu posso sim. Como assim não posso? Então, tipo, eu me sentia um pouco Júlia, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tinha mais rebeldia que ela, porque eu sinto que me irritava muito ver a Júlia na situação no começo do livro, porque ela não fazia nada. E eu não, eu fazia e ainda me fugia por fazer. Só que eu nunca deixava de fazer, eu não deixava quieta, sabe? Eu era a pessoa que, mano, isso é injusto, não vou deixar quieto. E aí criava-se uma situação ainda pior simplesmente porque eu não fiquei quieta. E a minha família ficava, nossa, mas por que você só não podia ficar quieta ali? Eu, não, vocês estão vendo a merda acontecer? Tá todo mundo quieto? Como assim? Não vou ser essa pessoa. E aí eu comecei a ficar um pouco mais aliviada com o livro quando chegou na parte final ali, que a Júlia começou a viver um pouco mais a vida. E... enfim, aí eu acho que pra mim melhorou. E aí eu consegui ir mais rápido na história e curtir mais a história. Mas eu só ficava pensando, Júlia, vamos reagir, minha filha. Bota um cropped, reage, faz alguma coisa, sai daí. E assim, eu acho que foi exatamente o que eu falei no grupo quando eu terminei de ler o livro. Não foi feliz nem triste. Muito pelo contrário. Eu não acho que foi um final feliz, mas também não foi ruim. Eu só acho que acabou como é a vida, né? Tipo, é isso, é a vida. Agora, a partir daqui, ela vai continuar a vida dela, vai carregar esses traumas e vai lidar com o que ela conseguir lidar. Bom, aproveitando o ensejo, a gente tem 15 minutos. Então eu vou seguir isso que você falou, Lê, para perguntar para todo mundo, porque é isso, é a vida. E o que vocês acham que vai acontecer com a Júlia, né? Assim, depois que acabou o livro, mas
com essa Júlia imaginária aí? O que você, a partir de agora, do que ela viveu? Eu vou criar uma realidade onde eu controlo a Júlia. Eu ia mandar com certeza essa menina para terapia, lidar com os problemas, né, causados pela infância, enfim, precisa superar. E desejo que ela continue trabalhando, morando sozinha. Acho que foi a melhor coisa que ela fez foi sair de casa. Mas eu ainda vejo ela uma pessoa com muitos traumas, apesar de estar se colocando ali de volta na vida, ela ainda tem muita coisa para aprender, para melhorar, para realmente se sentir livre da mãe dela, porque o fenômeno que aconteceu com a mãe dela não foi ela tá livre agora no ambiente físico, mas todas as marcas que foram deixadas ali ainda permanecem e disso ela ainda não se libertou. Então, eu desejo que ela se liberte, vá para terapia e melhore e arrume alguém assim que ela possa confiar. Pode ser um namorado, pode ser uma amiga, um amigo, uma pessoa para ela ter, porque eu vejo a Júlia como uma pessoa muito solitária e desejaria que ela tivesse companhia, alguém para dar para ela, como fala, o ombro? Um ombro amigo. Isso. Eu acredito muito que. O problema é que essa questão eu fico muito enviesado, porque eu assisti muitas coisas da Aline Bay e ela fala o tempo todo que a Júlia virou escritora, então pra mim, por mais que a Aline Bay fale que ela tenha um contato muito bom com a mãe dela, eu acho que ela vira a escritora, que meio que ela se torna a Aline Bay no futuro, sabe? Uma escritora muito boa, muito poética e muito forte. E eu acho que esse final foi de esperança, não foi nem bom nem ruim, sabe? Eu penso algo parecido. E aí eu vou colocar o que eu não coloquei no início para não interferir, mas do que eu achei da Aline Bay, né? Nessa minha pequena pesquisa psicoanalítica dela, assim. Porque ela realmente não fala, né? Assim, toda vez que chega, e aí, como você era com a sua mãe? Ah, tudo ótimo, né? Aquilo me incomodou, porque eu falei, cara, alguém que escreve algo assim, não tem como, tem algo aí, tem algo de uma fantasia com essa mãe, que é uma mãe ruim, uma mãe má, pelo menos dentro de alguma vivência interna, né? Não que tenha feito as coisas que a mãe da Júlia fez, mas eu acho que ninguém escreve tão visceralmente sobre uma relação materna assim, sem ter demônios internos, né? E aí eu fico pensando isso, eu acho que a Aline Bay, ela dissocia, vou falar livremente dissocia, mas não é esse o termo, que ela separa, sabe? A persona dela enquanto a escritora do que ela põe no livro. Eu acho que quando ela põe no livro, ela pode viver tudo isso que ela não vive na vida real dela, porque ela fala muito calma, né? Assim, ela é toda centrada, ela é muito tranquila, e é tão, para mim, é tão contraditório com as coisas que ela escreve, que são porradas na cara o tempo todo, que a sensação que eu tive que é isso, que ela através da escrita, ela pode trabalhar coisas dela, coisas internas, fantasias, coisas que estão no inconsciente. E aí eu fico pensando que a Júlia é muito um alter ego dela, sabe? Assim. Então, que eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a Júlia vai ser uma escritora e eu acho que ela vai colocar nos livros essas histórias para elaborar todas essas dores dela, né? Talvez isso não seja uma terapia tradicional, mas eu acho que faz às vezes, sabe, de uma psicoterapia, assim, dela Vai ser uma terapia para ela. poder colocar isso, né? Expor sem se expor, né? Eu acho que é isso que a Aline Bay faz. Ela não se expõe em momento nenhum, mas daí ela pode colocar os piores absurdos que ela sente, né, quando ela escreve. E eu acho isso muito legal. Inclusive é muito inspirador, assim. Tô ficando com vontade de escrever mais, assim, né? É uma coisa que eu sempre gostei e que estava bem apagadinho dentro de mim. E me inspirei muito de ver as coisas dela, de falar, tá, acho que é legal, assim, né? Vou começar a escrever para ver o que sai, né? Nem que ninguém veja, mas eu consiga expor. Então acho que é isso para mim. Olha, eu espero muito que a Júlia. Eu fiquei um pouco preocupada com o final do livro, porque eu entendi que de repente a Júlia ficasse responsável pela mãe naquela situação.
e ela ficasse ainda mais presa e emaranhada em tudo aquilo, sem poder viver a vida. Mas eu desejo muito que a Júlia consiga sair desse ambiente e descobrir que não é só isso que existe. E assim, por mim ela iria lá pra, acho que é Paris, né, onde aquele cara mora, vai lá, passa uma temporada lá com ele, vive um amor parisiense, seja feliz, seja triste, vai descobrir que o mundo não é só aquela cidade que ela vive, aquele ambiente estranho. Eu queria que ela pudesse ter oportunidade de conhecer mais a vida e saber que ela não é tão pequena quanto ela acha. E aí eu acho que realmente ela vai mesmo ser uma escritora, talvez não do jeito que ela imagina, mas eu acho que de alguma forma sim ela vai trabalhar com isso. E que com certeza eu concordo muito com a Tatá, ela merece muito fazer terapia. Eu não sei se ela faria, porque eu acho que ela não consegue. Eu acho que ela não conseguiria expor as coisas que ela sente, então talvez não fosse efetivo pra ela. Mas que ela, sei lá, se encontre de alguma outra forma. E pra mim seria ela sair daquele ambiente um pouco pra entender que existem outras pessoas e outras possibilidades de vida. É isso. E aí? Notas e, sei lá, em uma palavra ou poucas palavras, como que vocês definem essa Antes de dar experiência? nota, eu queria ter a oportunidade de falar também o que eu achei do livro, porque eu não, nem discorri sobre isso. Mas eu gostei muito da leitura, foi muito legal, apesar de ser muito estranho, porque me identificava assim em muitas coisas e é um pouco estranho ler sobre os traumas de outra pessoa, mas que são meio que seus traumas também, e eu ficava tipo, e é desconfortável, foi muito desconfortável, assim, em muitas partes. Talvez por isso que tenha tantas anotações, porque tipo assim, meu Deus, é exatamente isso que eu sinto. Como que eu não consegui me expressar dessa forma antes? E ela faz isso com muita maestria. Eu gostei muito, mas é um gostar desconfortável, porque ao mesmo tempo que eu me conecto, eu fico mal por ter me conectado, né? Podia ser tipo a história de uma bilionária e eu tá me conectando, assim, né? Mas infelizmente são traumas de família. Acho que eu Bosta. também te recomendo terapia, sei lá. Oh. Podia ser uma herdeira, assim, ai, me identifico, eu sou herdeira, mas não, é trauma. Enfim. Mas apesar de tudo, eu gostei, eu achei o final muito estranho, mas tudo é estranho, então tá tudo certo. Uma palavra, mommy issues, como sempre. E nota daria um 7,5. E é isso. Eu acho que em uma palavra eu diria muito esperança, porque você fica o tempo todo esperando que as coisas fiquem melhor. E ai, gente, eu daria 10 estrelas, porque me apaixonei muito pela escrita, pela autora, pela história. Foi, não sei, eu acho que todo o combo. Mas eu não indicaria pra todo mundo ler, não. Não é o tipo de Como eu leitura falei que também, acho todo que mundo as conseguiria ler. pessoas. Você recomendaria, Tatá? Para todos? Não, com certeza não. Acho que, na verdade, nem consigo imaginar uma pessoa com a qual eu recomendaria. Acho que só uma pessoa que está acostumada com leituras contemporâneas, assim, que gosta de ler leituras contemporâneas. Bom, eu achei meio desconfortável ler também o livro, principalmente por essa sensação que me deu no começo. Pra mim foi muito horrível ler o começo do livro, que eu ficava pensando, mano, faz alguma coisa. Mas depois foi bom. Aí da metade pro final, essa segunda parte, pra mim aí eu gostei. Então, inicialmente, eu daria tipo um 6, 6,5, mas eu acho que ele conseguiu subir ali pra um 8. Eu acho que a escrita da Aline Bay é muito interessante e diferente. E o problema, que não é exatamente o problema, é que ela pega em tópicos muito sensíveis pra quem já vivenciou aquilo, então às vezes é complicado. Mas eu acho que em uma frase curta cara, toda família tem problema. Impressionante. De perto, né? Toda a família também. E eu acho que eu só recomendaria esse livro para pessoas que de repente gostam de ler poesia,
porque acho que o estilo de escrita é parecido. E talvez filosofia, porque acho que é meio filosófico o livro, assim, sabe? Em relação à vida. Por mais que não seja diretamente esse o assunto. E é isso. Bom, e o que eu achei assim, para mim não foi tão chocante, porque eu acho que eu já li coisas não parecidas, assim, mas um estilo igual de secar o sofrimento humano, as relações familiares, as coisas do inconsciente e tudo mais. Então me parecia familiar, sabe? Assim, não era uma coisa que eu fiquei tão incomodada. Eu falei, nossa, legal, assim, eu conheço essa forma de contar as histórias de alguma forma. Acho que eu gosto muito de Clarice, né? A Clarice, ela escreve muito assim também. E até alguns outros escritores que não são mulheres, mas que me lembra muito essa coisa dura, assim, pesada, tipo o Fernando Sabino. Até assim, eu vou indicar algum livro dele que eu acho muito legal. O Bukowski lá, né? Eu acho que tem essa coisa dura na escrita, assim, que machuca a gente, mas que eu sempre me atraí, né? Tanto que eu gosto, é um tema que eu gosto muito. A psicologia fica ouvindo as pessoas, então tem algo de, de uma perversão de gostar de ouvir essas coisas, né? Assim, então não me surpreendeu muito neste sentido, mas eu achei que ela faz muito bem isso, sabe? Eu acho que ela foi muito cuidadosa na construção. Também acho que é muito contemporâneo, é muito diferente do que a gente estava lendo em coisas, sei lá, Sargento das Milícias, né? Ou quando a gente lê a própria Carolina, é muito diferente, assim, né? Então, eu acho que isso é um estilo que está crescendo muito. Eu acho que tem muitas mulheres escrevendo mais assim, de forma visceral, e eu até acho que é legal, no sentido de que está abrindo espaço para as mulheres escreverem, né? E a minha nota, eu acho que fica por aí também, 7,5, 8. E qual que era a outra? Uma palavra ou uma frase curta, eu acho que para mim é isso, é a relação com a mãe, sabe? É o que me pegou ali, o que me conectou, o que eu fiquei mais atenta. Acho que é a relação da gente com a nossa mãe. E eu não recomendaria também para todo mundo, acho que só para quem já está versado nesse tipo de leitura, porque eu acho que pode ser muito chocante e um sofrimento muito intenso se você não quer olhar para essas coisas, né? Então, tem gente que não quer olhar e a gente respeita, né? Então, vai ler outras coisas. Uma segunda frase que eu colocaria pro livro é o combo da sorte, pai ausente, pai maluco. Mãe maluca. Mãe maluca. Eu falei certo, eu acho. Aí, ó, esse é um ato falho. Podia ser o título do livro fácil. Mas aí é entregar toda a história. Já prepara emocional já. O próximo, Noites Brancas, né? Vocês já estão lendo? Ainda não Eu já tô comecei. na metade. Eu não comecei, acho que eu vou começar agora. Acho que eu fiquei confusa, ia confundir com essa conversa. Também já comecei a apresentação. Espero que vocês gostem. Assim, consigam. como vai ser um dia só, né? Um encontro só, capricha. A gente precisa saber tudo sobre esse livro. Doido por Eu vou essa pra uma conversa. linha assim que eu Todas as gosto, mas fofocas. vamos ver. Beleza. Qualquer coisa a gente estende um pouco igual hoje. Também, Nossa, acho que vai acho que precisar. vale a pena. Beleza. Vocês estão aonde? gente. Aqui perto do livro? Vocês já começaram? Não Eu comecei. Vai não. acabar. Gente, vai Eu acabar. acabei já. Já acabou? Letícia e Lucas nem conta, Eu vai. vou Eu começar tô- a ler amanhã. Eu reli uma parte que eu achei que... Vai acabar, gente. Eu reli Tá. uma parte que eu achei que era importante, mas foi isso. Beleza, gente. Entendi. Beijo. Obrigada Tchau, pelo obrigada papo. por Valeu, hoje. foi muito Tchau, bom. tchau. Até.